Uma dama da mais alta classe com uma bela postura e modos é na verdade a maior lutadora desse país, que fica feliz demais em dar soco em vagabundo. Esse anime é muito bom e diferente, parceiro, então fica comigo até o final que tu vai curtir. Então bora pro vídeo. A dama pede para o príncipe repetir suas palavras e o babaca diz a Scarlett e ao Van Diemen que nesse momento ele cancela o noivado dos dois e anuncia para todo o salão que irá se casar com Terenetsa Hopkins, da família baronesa Hopkins. Todos aplaudem e concordam como fantoches, e Terenetsa diz que será muito feliz ao lado do príncipe e cultivará o grande amor que os dois têm. O príncipe fala que isso é belíssimo, ao contrário da mulher à sua frente, que tem uma face inexpressiva, com quem ele ficou brincando de ser noivo por 17 anos. Ele ainda diz que Scarlett é uma mulher estúpida e entediante, já não aguentava mais. Scarlett, toda educada, diz que o casamento dos dois foi arranjado entre sua família Van Diemen e a família real do príncipe, então não tem como o babaquinha ter o poder de desfazer o noivado sem mais nem menos, já que o casamento foi decidido antes dos dois nascerem. Kyle von Paristan diz que pode sim, afinal, Scarlett cometeu crimes, como maltratar a Terenetsa na academia por Kyle dar mais atenção para ela. Só que Scarlett nunca viu essa garota até esse dia. Ele e a meretriz do seu lado estão dando blame na Scarlett só pra ferrar a vida dela legal, e os bobões sem cérebro podem acreditar. Kyle fala que Scarlett é uma elitista preconceituosa que maltratou Terenetsa por ela ser do curso comum do colégio, e não do especial como ela. Os meliantes falam as besteiras que querem, e Scarlett aceita o fim do casamento e aceita ser a vilã dessa história. Então, não precisa mais se conter. Scarlett pede um último pedido ao príncipe Kyle. Ele pergunta se é dinheiro ou joias que ela quer, mas daí Scarlett anda em sua direção e fecha seu punho. Ela quer afundar a mão na cara da meretriz Terenetsa e parte pro socão. Dito isso, Scarlett narra sua história antes de chegar nesse momento tenso. Quando criança, ela sempre gostou de bater nos outros. Seu irmão Leonardo fala sobre a vez que Scarlett espancou o garoto da família dos Alexia, mas foi por um bom motivo, para salvar uma criança plebeia. Scarlett nunca bate em alguém sem um bom motivo por trás. Ela contou ao irmão que faz isso pelo bem do povo e do seu mundo. Quando Leonardo chegou na cena do crime, a pequena Scarlett estava manchada com o sangue da criança rica e rindo como se fosse algo incrível. Scarlett finge que não gosta. Leonardo diz que ela precisa parar com a violência e se comportar como uma donzela. Num certo baile da família real, Scarlett conheceu o príncipe Kyle, que já foi grosso com ela logo no primeiro encontro, a chamando de tonta e mandando que ela trabalhasse para ele. A partir daí, Kyle fez bullying com Scarlett desde sempre e de todas as formas. O que restava para a dama dos Van Diemen era suportar a frustração e raiva e seguir em frente, pois seu pai não podia desfazer um casamento arranjado pela família real. Quando Scarlett completou 15 anos de idade, entrou para a Academia Real para Nobres. As suas colegas admiravam muito, dizendo que ela tinha um ar classudo e ficou no primeiro lugar do exame de aptidão. O orgulho dos nobres, a rosa de gelo. Kyle cresceu mais babaca, obviamente, e queria fazer dela sua escrava. Nessa época, ela já estava acostumada a ouvir as asneiras do príncipe. O cara é ridículo, querendo que ela compre seu almoço logo quando o sinal da aula bateu. Ele foi na sua sala e a pegou pelo colarinho do uniforme, um sem noção, sem caráter e educação alguma. Ele ameaçava até outras pessoas para não dedurarem os professores. Em uma conversa particular com Scarlett, ele disse que odiava o jeito que era tratado, só porque ela tá no curso especial e ele no comum. Além de sem caráter, é incompetente o maluco. Scarlett entendeu porque ele estava mais irritado que o normal. O príncipe Kyle pega uma faca e ameaça cortar o cabelo prateado de Scarlett, falando que vai mostrar pros colegas no curso comum. Scarlett tá quase para dar um soco nele, mas daí o príncipe herdeiro Julius intervém e fala pro casal parar com a briguinha. Ele desce da árvore e diz que é por causa desse tipo de atitude que Kyle foi rebaixado para o curso comum. O mais novo tá irritadinho e Julius pede perdão a Scarlett pela atitude do irmão. A dama dos Van Diemen diz que não é nada, já que ele sempre age assim. Julius liga o alerta e fala que ouviu que seu irmãozinho tolo estava tratando a noiva com uma atitude muito imatura, mas espera que as ameaças com faca não sejam algo que acontece com frequência, e diz para Kyle lhe dar uma boa explicação. Kyle diz que foi Scarlett que o importunou demais, e manda seu lacaio Sigurd tirar o Julius dali, mas um mero servo não pode retirar um membro da família real, ainda mais o príncipe herdeiro. Dito isso, Kyle fala que vai ter volta e vai embora. Scarlett agradece a ajuda de Julius por a salvar, porém, o príncipe na verdade salvou foi seu irmão de levar uma surra. Scarlett fica admirada com sua observação afiada. Ela pergunta o que Julius estava fazendo em cima da árvore. Ele responde que estava lendo um livro, pois fazer isso na sala só atrai mais e mais bajuladores para perto dele. Scarlett queria muito que os membros do grupo dele escutassem isso, e conta que no reino de Paristan tem dois príncipes. Julius, o mais velho, filho da rainha, que não tolera injustiças, fazendo com que nobres corruptos quisessem coroar o babaca do Kyle. Graças a isso, há conflitos entre os dois grupos sempre. Julius diz que não se importaria em passar mais tempo na sala de aula, já que encontrou algo bem mais interessante com o livro, mas Scarlett não gosta desse olhar. No colégio,
colégio, saiu os resultados da prova de aptidão, e o príncipe Julius ficou em primeiro lugar, tirando a posição de sempre da Scarlet. Todo mundo fica impressionado que o cara tirou nota máxima em todas as matérias. Scarlet só não tirou notas máximas em esgrima e magia, pois os professores, por mero capricho, falavam que seu manejo com a espada era insatisfatório e seus círculos mágicos desleixados. Ela tá nervosa que Julius conseguiu o primeiro lugar, e falando nele, o cara chega e diz no ouvidinho da Scarlet que foi muito fácil tirar nota máxima. Scarlet encara isso como um desafio, e a partir desse dia, os dois viraram quase que rivais. Scarlet conseguiu novamente o primeiro lugar, mas Julius disse para ela que foi bom haver se esforçando ao ar livre que deixou ela ganhar, fazendo carinho na sua cabeça, tanto que suas colegas acham que tá rolando um amor no ar. Scarlet começou a evitar o príncipe herdeiro Julius. Ao pôr do sol, Julius acha que é lamentável seu irmão ter como noiva alguém tão interessante, e diz que de todos os animais que já observou, Scarlet é a mais intrigante. Ela fica doida com isso. Julius a vê como uma espécime raro e só tá estudando. A partir daí, ela guardou muita ira e estresse, passando anos sonhando no dia que daria uma surra nos príncipes. Voltando para o presente, ela desfere o punho na cara da Terenetsa que cai bonito. Após isso, Scarlet coloca suas luvas e fala que geral vai levar porrada. Afinal, são nobres nojentos, seguidores do Kyle. Colocando os guardas para dormir com magia, Scarlet começa a surra em geral. Os nojentos explanam que possuem escravos e esperavam que com Kyle virando rei, o comércio legal de escravos se tornaria realidade. Com isso, Scarlet vai ter todo o prazer de acabar com geral, e é isso que a Dama Vandímel faz. Um dos nobres lembra da sua alcunha, que é a Dama Fera Furiosa. Scarlet, com sangue no rosto, convida Kyle para sua última dança nesse baile. Scarlet bate na fuça do babaca, ignorando o aviso do seu irmão Leonardo e a chegada do príncipe Julius. Agora ela tá mais aliviada. Scarlet fica irritada de ver o príncipe Julius na sua presença. Ele diz que foi aí depois de saber da situação do baile, mas quer saber o motivo de tamanha violência. Scarlet diz que esses nobres cometeram crimes horríveis que não ousa dizer, além de não refletir sobre seus erros e agirem de forma totalmente egoísta. Julius pede para ela ser mais direta. Scarlet simplesmente ficou irritada e bateu em geral. Julius acredita que deve ter sido um espetáculo, os punhos da Scarlet surrando todo mundo. Leonardo, por outro lado, tá preocupado com a reputação da família agora, que esteve em paz por 10 anos. Então Scarlet começa a ficar tonta e desmaia ali mesmo. Ela escuta o som do sino da igreja que adora o deus do tempo, Cronoa. Entende que usou demais o poder da bênção desse deus. Ao acordar, tem uma empregada em cima dela com uma faca para mandar de F. Porém, a dama já manda voando com um soco que aprende na parede. Leonardo chega e tá quase para ter um piripaque com cada atrocidade que descobre de sua irmã. A briga de Scarlet está sendo comentada por todo o reino. Segundo Julius, o povo tá feliz com sua atitude. A heroína dos punhos que pôs criminosos na cadeia. Sua silhueta ensanguentada, embora seja terrível, é bela ao mesmo tempo. Por isso, recebeu o título de princesa sanguinária. Leonardo fica maluco com isso. Saiu de um título terrível para entrar em outro. Então Julius diz que agora o país vai estar muito ocupado, pois haverá uma investigação pesada para substituir todos os nobres da Assembleia que são corruptos. E ainda tem o conselheiro Godwyn Benny Carmine, que influenciou muito os nobres lixo para seguirem o príncipe Kyle. Ele é o que precisa da maior punição. Julius e Leonardo planejam uma forma de acabar com toda essa sujeira e de quem quer que esteja por trás de tudo. Por isso criaram um gabinete de investigação da corte. Leo tá atuando como diretor desse órgão. Depois, Scarlet vai até uma cabana e um gato selvagem ataca. Scarlet fica de boa com o tapa que dá e diz para Nanaka do povo fera voltar à sua forma humana para terem uma conversa melhor. Nanaka faz isso e Scarlet vê que era a empregada de antes que na verdade é um homem e pela marca que tem é um escravo de alguém. Ou seja, não tem escolha a não ser obedecer às ordens de acabar com a dama Scarlet. Ela diz que se o libertar da magia escrava, quer saber tudo sobre o contratante de Nanaka. Ele aceita meio que duvidando, mas toma uma rasteira e Scarlet usa uma magia de reversão em Nanaka. Nesse mundo, as pessoas são abençoadas por vários tipos de deuses, recebem o dom da vida. A maioria das pessoas não percebem de que Deus recebeu seu poder e nunca o despertam, mas alguns conseguem, e quando isso acontece, se dá o nome de bênção. Scarlet reverteu o tempo do corpo de Nanaka para o momento em que não era um escravo. Essa é a bênção de Cronoa, o deus do tempo. O poder da reversão. Por ela ter o poder da reversão, é um motivo para a corte querer aprender nesse reino. Porém, tem vários critérios para usar. Scarlet só pode usar por um curto período de tempo sua bênção, senão encurta sua vida e pode ir de F. Durante o baile, ela usou poder de aceleração e por isso desmaiou. Ela pede para Nanaka não contar nada a ninguém sobre seu poder. Nanaka diz que seu contratante é o nobre Godwyn, que mandou dar um fim na princesa sanguinária porque ela bateu em seu filho, um cara chamado Heine, que tinha envolvimento com o príncipe Kyle. Mas Nanaka não queria a matar, mas sim juntar informação sobre o ducado Vandímel. Godwyn é um lixo de ser humano, que faz pessoas se infiltrarem na casa de nobres como Nanaka para descobrirem os podres deles, e assim fazê-los traficar pessoas
pessoas e que recebam propina, as obrigando a ficar ao seu lado. Dito isso, Scarlet decide acabar com Godwyn, mas Nanaka diz que é melhor pedir ajuda ao diretor Léo. Mas Scarlet quer arrebentar o velho na porrada antes que seu irmão e o príncipe Julius o capturem. Afinal, bater em quem te irrita para Scarlet é a etiqueta básica de uma donzela. Nanaka fala que uma vez por mês, Godwyn aparece num leilão de escravos, que vai ocorrer em uma semana. Para isso, ele precisa tirar a informação dos comerciantes para descobrir o local do evento criminoso. Os dois formam uma dupla e vão para a missão. Julius escutou tudo do lado de fora da cabana. Os dois seguem para a parte plebeia do reino 3 dias depois. O príncipe Julius está os acompanhando, quer ver como Scarlet lidará com a situação de Godwyn, com o objetivo de fazer seu estudo social, pois quando virar rei, ele quer mudar o país de verdade. Então precisa estar presente onde o povo vive para entender suas dificuldades e angústias. Mas na real, Julius quer mesmo se divertir com a Scarlet, dando um soco em geral. Dito isso, aparecem uns vândalos, querendo os roubar, e Scarlet já quer meter o socão nos imprestáveis. Nanaka diz que quer saber onde tá o Junk, o intermediário, mas os caras não vão contar fácil. Os bandidos querem mesmo é roubar os nobres indefesos que estão zanzando por aí. Scarlet usa sua aceleração de Cronoa e não perdoa nenhum dos infelizes, dando soco e chutes satisfatórios. Um dos bandidos finalmente reconhece Scarlet e a chama de princesa da porrada. A donzela agora quer saber a informação pertinente, e o malandro quer que poupe sua vida. Então explana tudo sobre o Junk, mas mesmo assim apanha. Scarlet quer saber por que Julius não fez nada e só assistiu. Ele diz que ficou maravilhado com a apresentação. Julius vai retirar a informação do Junk e consegue fácil, com seu blefe de que ele explanou as informações dos escravos para outros comerciantes. No caminho de volta, Scarlet e Julius querem saber em como infiltrar um escravo nesse leilão criminoso, e olham para Nanaka, que tem uma ideia. Um nobre do reino de Palistan fica surpreso que a dama Scarlet apareceu para adquirir um escravo. Porém, mesmo que ela queira um escravo às escondidas do pai, ter uma relação com um meliante como o Junk vai apenas manchar sua reputação. Scarlet diz que não tem como encontrá-lo e pergunta qual a relação de Zataran com Junk. Ele diz que eles não são próximos. Os dois têm somente um contrato onde Junk traz escravos que fugiram dos subúrbios e tem o valor de excentricidade, como elfos, anões, seres alados, demônios e representantes dos homens fera, que possuem o maior valor, como Nanaka que tá com a Scarlet. Ela quer saber como Zataran descobriu sobre Nanaka. Ele diz que foi pela aparência, e Zataran diz que esse escravo homem-fera da Scarlet é um ótimo cartão de visita. A dama tá furiosa, se segura para não acabar com a fuça desse nojento. Zataran quer saber que escravo ela deseja. A dama diz que deseja participar do leilão que acontecerá. Para isso, precisará passar por uma verificação, na qual revelará sua identidade e irá provar a compra de no mínimo 6 escravos para sua família. Isso pode levar uns 6 meses. Scarlet diz que se for tudo sobre dinheiro, pode pagar, mas Zataran diz que se ela puder entregar o Nanaka, pode levá-la para o leilão como sua filha e passar de boa na verificação. Scarlet atua como nunca e aceita de coração aberto. Scarlet está indignada que pessoas importantes do reino fazem isso constantemente. Esse leilão podre, mas o bom é que o plano deles de se filtrarem deu certo. Nanaka ficou surpreso de Scarlet ter resolvido tudo no diálogo. Scarlet se encontra com o príncipe Julius na feira da cidade e um feirante oferece uma torta de maçã para a dama linda. E Julius pede a torta para os dois e acompanha Scarlet para dar um sumiço nos feirantes que oferecem produtos com valores caros demais que nem valem isso tudo. Porém, ele compra tudo para a dama Scarlet. E ela pergunta se ele tem algo para fazer aí. Ele diz que não tem nada e Scarlet soca a parede querendo que fosse a cara do príncipe. Daí, para acalmar, Julius dá a torta de maçã para ela, que é saborosa demais. Os dois se sentam no banquinho e Julius diz que gosta muito de relaxar no meio do povo. Scarlet diz que só ia ir para comprar o almoço do segundo príncipe. Julius sempre admirou Scarlet desde pequena. Ele sempre achou tudo entediante, né? Mas com Scarlet é diferente. Ela sempre o diverte. O cara é muito atacante e dá um beijo em sua bochecha. Julius diz que seus sentimentos são muito diferentes de romances comuns que tem por aí. Scarlet é muito preciosa para o príncipe, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Ao pôr do sol, Scarlet deita em seu quarto no hotel e pensa que Julius pode ter feito isso só para provocar e brincar com seus sentimentos. No outro dia, Scarlet se encontra com Zataran para o leilão de escravos e promete entregar o Nanaka. Ele poderia até aceitar, mas antes quer confirmar se ele faz mesmo parte do povo fera. Tudo por precaução, porque às vezes pessoas vendem escravos que fingem ser do povo fera. Nanaka se transforma e mostra que é verdadeiro. Com isso, Zataran diz que ele será o produto em destaque do leilão. Dito isso, chega um guarda chamado Donovan, que é um homem fera. Ele deve ser um licantropo, e Nanaka não curte o olhar do maluco. E ele põe uma coleira nele para o levar, e quase dá uma chicotada em Nanaka. Mas Scarlet o impede e diz que vai adestrar melhor esse lobão. O cara tem coragem de xingar Scarlet de mulher da vida para não falar o pior. Zataran diz que esse homem fera já foi um aventureiro de classe A, então não é bom mexer com ele.
Mas para Scarlet isso não é nada. Ela é bem mais forte e esmurra o cara, fazendo voar pra longe. Depois cura os ferimentos de Nanaka e jura que o buscará. Zataran agora caga nas calças e vai fazer tudo direitinho para a Dama Scarlet. O irmão Leonardo chega bravo e quer ouvir toda a loucura que ela fez. O leilão acontecerá em 2 dias, à noite, e Leonardo precisa preparar tudo a tempo. Escrever o plano, reunir os soldados e etc. Leonardo pede para que Scarlet retorne para casa, mas a porradeira não quer isso. Desde o dia que rompeu seu noivado, várias coisas aconteceram, por isso não liga pra mais nada e não se contém para bater em quem merece. Além disso, conheceu várias crianças em situações horríveis, tendo que pedir algo para comer. Desde muito nova, pensou que não fazia sentido pessoas boas sofrerem tanto, enquanto gente podre se safa e se dá bem. Por isso, quer bater nos nobres imundos, para descontar sua raiva. Ninguém melhor que ela, filha de um duque, para fazer isso e se safar depois. Leonardo tá preocupado com a reputação da família, se Scarlet continuar batendo nos nobres do reino. Leonardo diz que há suspeitas de que Godwyn também esteja envolvido com Vanquish, que é um império que tem um ciclo de confrontos com Palistã há 300 anos. São majoritariamente uma nação militar e especializada em montaria de dragões. No entanto, desde o cessar-fogo mais recente, os dois países vêm tentando criar uma relação mais amigável. Leonardo revela que o indivíduo ligado a Godwyn pode ser da tropa de ataque aéreo, Ordem do Dragão Celestial Carmesim. Falando no rato, Godwyn tá pistola que Scarlet vem atrapalhando seus planos e pede para um soldado de Vanquish a eliminar. Ele sai com seu dragão e a meretriz, que estava com o segundo príncipe, mostra uma arma de fogo para Godwyn que foi dado por Palmia. Ele nunca viu esse tipo de item e a megera mostra seu poder de fogo. Ela pede para que Godwyn use contra quem vier os atrapalhar. Scarlet chega no leilão e Zataran lhe dá uma máscara para entrar no recinto. Julius diz a Léo que se a Ordem dos Cavaleiros do Dragão Carmesim de Vanquish estiver envolvida, vai ser um acerto maior Scarlet ter entrado, pois não se tem outro dia até o leilão e para pôr infiltrados seriam somente 10 do gabinete de investigação. Além do mais, perderiam suas armas para entrarem. Exatamente por isso, Scarlet pode cuidar de tudo, mesmo desarmada com seu poder. Assim, o novo apelido da Dama Escarlate será Punhos da Salvação. O pessoal de Leonardo está preparado e só falta a parte de Scarlet funcionar e dar o sinal. Scarlet entra com o príncipe Julius e tem um pedido a fazer ao loirinho e oferece sua lealdade inabalável à família real, até o dia de sua morte por esse favor. Julius não curte isso, ele quer que Scarlet jure lealdade somente a ele. É muito atacante e ele quer que seja agora. Scarlet diz que não vale a coagir dessa forma todo galanteador. Godwyn tá observando o palco da parte de cima. Então Julius diz que vão mostrar a ele a maior surra que já viu, pois agora o velho vai apanhar e virar saco de pancada da Scarlet. No subsolo, a mãe de Maelf é levada como produto e não tem nada que os escravos presos possam fazer. Nanaka tenta acalmar a criança e diz que ficará tudo bem. Scarlet encontra uns meliantes podres no caminho e quer se divertir com eles. Antes do prato principal, Scarlet, sem dó nem piedade, dá uma surra em todos ali, ao som de uma sinfonia clássica do Beethoven. Ela dá chute e soco para todo lado e acaba por encontrar o Godwyn. O filho dele já fica maluco com a presença da Dama Escarlate. Ele tenta invocar sua magia de raios para atacar Scarlet, mas o príncipe Julius usa seu anel que anula magias para impedir isso. Godwyn percebe na hora que se ele pode usar esse artefato real, só pode significar que o próprio príncipe está ali. O loirinho mais belo amedronta todos. Os nobres podres se recusam a acreditar que é o príncipe Julius, e por isso chamam o Homem-Fera Donovan, que a Scarlet derrotou antes. Porém, o guarda seguro corta o braço da fera antes que faça qualquer coisa. Scarlet, com um sorriso no rosto, manda todos os criminosos pelos ares, causando a maior confusão no leilão. Léo foi ver como estava a missão e ficou horrorizado com o sangue da sua irmã e o tanto de gente desmaiada. Scarlet diz que ainda precisa ir atrás do Godwyn e Julius tem que chamar os guardas do castelo. Julius manda o sinal e o pessoal se prepara. Léo usa magia de clarividência e descobre onde está o Godwyn e seu filho, que estão fugindo para a escadaria rumo ao telhado, e lá está um cavaleiro de Vanquish. Scarlet tira seus sapatos, usa sua magia do tempo e sai voada para arrebentar o Godwyn. Com sua velocidade sobre-humana, ela é capaz disso. Scarlet aparece antes que o cavaleiro de Vanquish mate o Godwyn com seu dragão. O cara fica tão impressionado que pede a dama em casamento, mas logo leva só uma na cara e voa pra longe. Nem o dragão é páreo para Scarlet. Isso tudo só fez o Aflame se apaixonar ainda mais. Com isso, Scarlet o bate mais, porém o cara é resistente e continua se levantando, embora esteja tremendo todo. Scarlet sabe muito bem quem é o ruivo apaixonado. É o príncipe de Vanquish, e seu dever é acabar com Godwyn, pois não querem saber de um velho que vendeu informações da sua nação só para ter o cargo alto no Império de Vanquish. Ele quase manda o velho de F, mas Scarlet não deixará que ele pegue sua presa. E assim, Aflame pega Scarlet pelo tornozelo, o que não é muito cavalheiresco. Scarlet vê que o homem tem uma confiança tão robusta quanto o seu físico. Aflame revela que sua bênção da deusa de aço, Meteor, permite metalizar seu corpo. Nenhum ataque físico funciona contra o príncipe de Vanquish. Scarlet diz que é assim como derrotar, e dá uma joelhada na sua cara e repete isso várias vezes.
O All-Flame parece gostar de apanhar, pois não para de elogiar a dama da porradaria. Contudo, seu corpo pode ser de aço, mas sua mente ainda leva o impacto e assim ele sofre uma concussão. Scarlet pega o doidinho e o manda voando de volta para seu país. Godwyn, para não apanhar, revela que usou Terenetsa para acabar com o noivado de Scarlet. Agora sim que a dama quer fazê-lo pagar pela vergonha que passou. Daí Godwyn diz que foi tudo ideia de Terenetsa e que sua verdadeira identidade é que ela não é desse mundo. Usando o poder da deusa, ela reencarnou nesse mundo após Irdief. Zataran tenta fugir da guarda do príncipe e antes disso quer levar Nanaka do povo fera com ele. Porém Léo, Sigurd e companhia chegam para atrapalhar. Scarlet fica surpresa que Terenetsa que tá por trás de tudo, mas quer saber mesmo é de arrebentar a fuça do Godwyn. O velho diz que Scarlet pode ter o que quiser com o poder que ele tem. Então a dama sangrenta quer mesmo é bater num velho imundo que é bem podre por dentro. Scarlet usa magia Overclock que deixa o mundo se movendo a 1/100º da sua velocidade normal. Ela é a única que pode se mover dentro desse campo. Com isso, Scarlet dá vários socos em Godwyn, pelo reino, por Nanaka, por ela e pelo prazer de bater em alguém. Assim, a bela dama se satisfaz, e o meliante voa e bate na parede. Scarlet usou demais sua bênção, fazendo seu cabelo prateado ficar um pouco preto e suas mãos sangrarem. Ela cai, mas Julius a segura e usa sua cura nela. O grupo chega para acudi-la, então Godwyn surpreende com a arma de fogo e dá um tiro para mandar a dama de F. Porém, Julius se coloca em sua frente para proteger. Ele fica todo feliz que o príncipe foi jogar no Vasco. Contudo, Scarlet não perde tempo e já desce um sarrafo em Godwyn. Ela pega o colar que ele tinha, dado pela jovem santa que detém o poder da deusa Palmia. Scarlet não liga pra isso e quer surrar Godwyn até ele de F. Com isso, ele sai voando e Scarlet já fala que vingou a morte de Julius. Mas o cara tá bem vivo com sua magia de cura. Ele pergunta se Scarlet ficou tristinha por um momento. Ela diz que tá bem feliz de Julius estar bem. Terenetsa vai encapuzada para a prisão e encanta os guardas para obedecer. Seu desejo é casar com um príncipe lindo para viver um romance de conto de fadas, sendo a princesa mais amada de todas. Seu final feliz perfeito. Godwyn agradece Terenetsa por vir e diz que faz qualquer coisa pela deusa Palmia se o tirar da sua cela. Terenetsa diz que é grata por tudo e fica feliz pelos serviços de Godwyn. Então encanta o velho com a bênção da deusa Palmia e bota um frasco dentro da sua cela. Ela vai embora e deixa o Godwyn se envenenar. Agora Terenetsa quer acabar com a vilã da sua história, Scarlet. A dama porradeira visita suas amigas da escola para jogar conversa fora. Tava tudo indo de boa, mas daí o príncipe Julius chega para atormentar a coitada de novo, que diz que é um incômodo a presença dele aí. Mas suas amigas não acham nada disso. É na verdade uma honra para elas. Dito isso, Julius pede Scarlet emprestada por um tempo para ter uma conversa a sós. As duas piram no clima entre os dois e querem que o amor floresça. Julius fala que investigou sobre Terenetsa, mas não conseguiu descobrir nada com seu irmão Kyle. Com isso, Scarlet quer saber se falta algo. Julius pergunta sobre o cabelo dela e Scarlet diz que não tem o que fazer, mas já considerou ir nas fontes termais que aliviam o estresse físico e mental das bênçãos. Julius acha que isso é ótimo e começa a colher flores e falar sobre como seus pais se conheceram. Num lago observando a natureza, o pai de Julius deu com todo o seu amor uma coroa de flores para sua mãe. Assim como Julius faz agora com Scarlet. Ele precisa dela para fazer seu mundo brilhar e ser divertido. Essas palavras de atacante tocariam qualquer um, ainda mais com ele pegando no rosto da Scarlet. Mas o cara a chama de amado brinquedo. Que maluco canalha. Scarlet fica furiosa com o príncipe Julius e tá com muita vontade de socar ele. Então pede para que Julius a deixe socar o canalha na sua frente com todo o seu ódio. Scarlet fala para Léo que gostaria de viajar até as termas, mas ele acha que Scarlet tá inventando desculpa para bater em alguém. Léo tinha pensado que ela e Julius tinham feito juros de amor, e agora que sabe a verdade tá decepcionado. Léo lembra de que Scarlet sempre quer viajar nessa época do ano. Será que a sua próxima vítima é a Santa? Porém Scarlet diz que nunca faria isso com alguém tão importante para o reino de Palistan quanto a Santa. Dito isso, Léo permite a viagem e Scarlet vai com um sorriso no rosto, mas vai ter que viajar na companhia do príncipe Julius. Julius revela que desde o caso do Godwyn, a movimentação dos países ficou esquisita. Eles fizeram uma limpa nos nobres corruptos, mas o palácio ainda tá um caos. Da carruagem dá pra ver o marco inicial do destino da peregrinação, a Muralha da Impureza. Dentro desse lugar fica uma igreja do palmianismo, que tem como seu sacerdote um comerciante ganancioso e imoral chamado Sargon, o parvenu oportunista. Agora Scarlet tem alguém para bater. Contudo, o portão se fecha para não deixar a peregrinação acontecer. Julius reclama dessa atitude infantil e chega outro podre chamado Jarmov falando besteira. Tem cara de gente ruim e Scarlet tá doida pra surrar a força dele. Então Scarlet usa a bênção de Cronoa e força a entrada dela e de Julius. O soldado
soldados fogem, pois perceberam quem é a Dama Escarlate. Então Jarmov quer brigar, porém Scarlet o para com uma lança e manda sua bola de ferro de volta para ele, e logo após o manda voando pro espaço. Scarlet e Julius vão de encontro à Santa Diana. O príncipe quer conversar no local privado sobre a peregrinação à Terra Santa, então a Santa aparece e chama Scarlet de irmãzona, e fica toda feliz com ela. Julius diz que a Santa deveria o cumprimentar também, mas essa atitude não é adequada para uma Santa, segundo Julius. Diana tem uma raiva do príncipe e manda ele alargar, não quer homem encostando e pede para Scarlet dar uma surra nele. Mal sabe ela que a Prota quer fazer isso toda hora, mas se segura pra não. A reunião com Diana começa e Scarlet conta a história da peregrinação à Terra Santa, que data de 300 anos atrás, quando o reino de Palistã era constantemente atacado por demônios e seus territórios estavam sendo tomados. Surgiu uma jovem com poder de exorcismo perto da fronteira, e usou um ataque tipo luz nos bichos e salvou geral. Ela foi aos vilarejos nos 4 cantos do reino e colocou cristais puros para criar uma barreira e assim proteger Palistã de monstros horrendos. Mas daí, o efeito dessa barreira não foi mantido depois da morte dessa jovem. Com isso, apareceu outra garota de mesmo nome, Diana, que restaurou os cristais e reparou a barreira. Desde então, o rei de Palistã ergueu uma catedral para jovens que nascessem com poderes divinos e que seriam adoradas como símbolos de fé. Depois disso, a cada geração nasce uma nova sacerdotisa, Diana, e com poderes de exorcismo sempre restaura a barreira de Palistã. Começa a marcha para a peregrinação com a Santa Diana. O povo todo fica maravilhado com sua aparência elegante e comemora a Santa Diana. Mas do nada, um tremor acontece, fazendo com que Scarlet saia da carruagem para ver o que é. O barulho vem da matriz do palmianismo, e usando a bênção de Cronoa, Scarlet vai rápido para lá, quebrando a estátua da deusa Palmia e pegando sua lança emprestada para surrar uns otários. Scarlet usa sua bênção de Cronoa e taca a lança na catedral de Palmia, destruindo tudo. Os fiéis da religião ficam incrédulos com isso, então Scarlet aparece diante deles e se surpreende de ninguém estar ferido mesmo com o dano que ela deu no prédio. Os súditos de Palmia falam para o demônio prateado que ela não passará impune dessa. Scarlet faz graça com a cara deles e os fanáticos confiam no seu inquisidor calvo feio para lidar com a Dama Escarlate. O calvo de cria fica doido com a Scarlet segurando a cabeça da estátua da deusa e diz que ela pagará por tal pecado. Usa sua magia de clavas, mas leva uma cabeçada de ouro na cara e perde bem rapidinho. Os caras choram para realizar seu plano em nome de Palmia, porém Scarlet não liga para esses fracotes fanáticos e desmaia o calvo, além de começar a surrar todos os outros pelo tumulto que causaram. Agora a dama vai proporcionar uma grande dor neles para ver se eles param de ser burros. Scarlet cuidou dos fanáticos religiosos e sai para fora, deixando a prisão dos caras com a guarda real. Na cidade, os curandeiros do Palácio Real chegaram para cuidar dos ferimentos dos civis. A Santa Diana fica feliz e chama por Scarlet, quando de repente, o palanque que estava começa a quebrar e desmorona. Quase que a sacerdotisa do dianismo se estabefa legal no chão. Porém, um lindo cavaleiro chega ao seu resgate, o irmão mais velho de Scarlet, Leonardo Van Diemen. Diana se apaixona à primeira vista pelo nobre e gentil homem. Julius conversa com Sigurd, quer saber como o palmianismo sabia do horário que ele e Scarlet chegariam para a peregrinação. Por isso, pede para Sigurd se infiltrar no palmianismo e descobrir quem deles está disfarçado dentro da peregrinação. Julius não quer que haja um traidor, mas precisa se precaver. Eu tô suspeito do Sigurd, hein, família? De todo mundo. À noite, as servas da Santa Diana pedem ajuda a Scarlet para com o comportamento da Santa. A garota tá toda feliz e saltitante. Ninguém sabe o porquê. Quando Scarlet entra na sua barraca, aí que a sacerdotisa fica mais elétrica. Daí Diana conta que toda vez que olha para Scarlet, lembra do irmão mais velho dela, o Léo, e conta que se apaixonou por ele quando o mesmo a salvou. Scarlet fica feliz com Diana por ter bom gosto para homens. Afinal, seu irmão é um belo e respeitado homem. Scarlet vai ajudar Diana a se aproximar mais de Léo e tem uma ideia. A peregrinação, uma semana depois, chega à cidade de Mênfis, que fica nos limites de Palistã. Lá, a Santa recebe muitas visitas de viajantes devido à quantidade de fontes termais que existem. As duas, no seu banho termal, planejam o encontro de Diana com Leonardo. A Santa vai o convidar para o encontro à noite no festival da cidade. Scarlet arruma com yukata e cabelo solto, uma vibe bem casual para fisgar de jeito Léo. Diana pira em como a dama da porrada sabe muito sobre essas coisas de encontros. Na real, Scarlet já tinha falado com seu irmão para aceitar o pedido de passeio da Diana, para alegrar a vontade dela de ser uma garota normal. Quando Diana convida, Léo aceita numa boa. Julius e Scarlet passeiam juntos no festival e no caminho eles encontram aventureiros malas que estão quebrando as coisas de um comerciante. Scarlet vai dar uma surra neles e Julius paga o senhor por tudo que perdeu e tudo que ainda vai perder com a porradaria que Scarlet vai dar nos meliantes. Diana e Leonardo aproveitam juntos o momento e fazem várias coisas, até combinam orelhas de gatinho, e a garota fica triste que o Léo só a olhe como uma irmãzinha porque faz ele lembrar da Scarlet mais nova. Mas daí Léo precisa ir ver o que sua irmã aprontou dessa vez e Diana precisa voltar para a pousada, e ela não consegue contar para ele que perdeu seus poderes de sacerdotisa. No Império Van
Kish, um velho do palmianismo, o Inquisitor Michelin, pede para Sua Alteza Alflame e seus Cavaleiros do Dragão Carmesim uma ajuda. Na religião de Palmia, um extra fala para Sua Santidade que a peregrinação chegou em Mênfis, e os fiéis ficam preocupados, mas Sua Santidade diz para não criarem pânico, pois ele tem um espião dentro da peregrinação que é de bastante confiança. Mal sabe o velho gordo que Sigurd está disfarçado de soldado e escutando tudo. A peregrinação marcha para bem fundo na montanha e a Santa Diana tá bem exausta. Scarlet diz para ter forças que falta só mais um pouco. Léo pega a mão da Santa e diz que podem parar um pouco para descansar se Diana assim desejar. Mas ela, toda envergonhada com seu amado, diz que tá de boa e consegue andar bem mais. Os soldados também estão cansados e o comandante diz que assim eles não honram a ordem do dianismo. Ele pede perdão à Dama Scarlet por ver tamanha cena patética de seus homens. Contudo, Scarlet Van Diemen fala que não é nada. Afinal, os soldados estão com armaduras pesadas e olhando ao redor do grupo, sempre atentos aos perigos que podem os ameaçar. Scarlet, com seu sorriso puro, anima os soldados que acham que tem uma deusa na frente deles, e assim ganham mais forças para continuar a caminhada. Julius diz que esse truque de donzela pura é muito bom para manipular os homens. Faz jus mesmo ao papel de vilã. Não será sempre a Scarlet pura e adorável. Julius diz que desse jeito até parece que Scarlet sempre foi pura e adorável desde criança. Daí ela fala que é isso mesmo, para o Monarca Dourado, um apelido que Léo contou para ela, que em festas noturnas as moças chamavam Julius assim. Então chega um encherido dizendo que Scarlet fica mais feliz conversando com o príncipe Julius, ficando até mais animada, e Julius concorda. Scarlet diz que Sir Giles é mais forte do que aparenta. Ele revela que florestas e montanhas são como quintais para os elfos, então fica bem mais à vontade. Isso fez com que Giles subisse no conceito da Scarlet, que chateia Giles que foi só um pouquinho. Ele tá confuso se é pra ir com calma pra não se embolar. Scarlet diz que é uma boa pergunta e sorri. Giles fica doido com o sorriso de uma dama e pede uma chance para Scarlet, para abalar o seu coração. Dito isso, Scarlet tá nervosa com a insistência, e Julius pede para que Léo e os outros andem um pouco mais para não serem atingidos. Então Scarlet usa magia de vento e decola o Giles para a órbita da Terra. Scarlet fala que na próxima reencarnação ele pode tentar. O grupo chega no cristal de Mênfis. Léo observa que ele está bem impuro e danificado, e isso tudo em um ano. Ele avisa para a irmã que ali fica o vestuário da Santa. Tal Scarlet diz que não há problema, afinal ela também é uma santa. Isso deixa Léo com uma cara de tá de sacanagem comigo. Daí as servas chegam e dão as mudas de roupas sagradas para Scarlet se trocar. Léo tá em choque e pensa que isso é alguma tramóia da irmã e pergunta o que tá acontecendo para ela. Julius não aguenta mais rir e diz para a dama falar a verdade logo. Scarlet revela que não há somente uma santa no dianismo. Assim como a Diana, ela também é uma sacerdotisa. Publicamente há só uma santa, mas desde a terceira geração nascem duas santas para proteger o reino de Palistan. O poder da santa depende da bênção de Cronoa. Uma delas purifica a corrupção no cristal, enquanto a outra instala uma nova barreira. Porém, como a Santa Diana não pode instalar a barreira, ela vai precisar de mais do que uma purificação no cristal por ano. Com o poder de Cronoa, Scarlet voltará ao tempo da barreira, vai a purificar e instalar a barreira divina. Então a Dama Scarlet inicia o rito de purificação e começa a remover as impurezas. Diana acha tudo isso que sua irmã Zona faz uma lindeza. Giles voltou do espaço e acha isso tudo muito extravagante. Seu comandante fala para ficar quieto, pois a roupa de Scarlet é para proteger o corpo contra o cristal sagrado. Dito isso, a bênção de Cronoa age e o cristal regressa ao passado. Léo fica admirado com isso e Julius diz que mesmo dentro da bênção de Cronoa, o poder de voltar no tempo é algo muito raro. Por isso a família real deixou em segredo da família de Scarlet, que ela é uma santa do dianismo. Léo entende agora por que Scarlet foi escolhida para ser noiva do príncipe Kyle, e o porquê de Julius tentar criar uma conexão com Scarlet. Julius acha que Léo não gostou da resposta dele para seu motivo. Léo diz que não é nada disso. O rito termina e o próximo local da peregrinação é ao norte de Snowend. Diana vai parabenizar Scarlet e ela percebe que sua pequena não se sente bem. Diana se sente culpada por não poder ajudar e se achar uma inútil. Scarlet a conforta com um abraço e espera ansiosa pela peregrinação do ano que vem. Sunny fica mais aliviada. Giles observa tudo com um olhar suspeito. A viagem continua e Julius se mostra pensativo. Em sua tenda, ele recebe uma mensagem de Sigurd falando que tem um traidor na peregrinação. Ainda não há como confirmar a identidade e pode haver mais de um. No presente, Léo acorda Julius da sua reflexão e lhe diz que é bem frio aí onde estão. Léo fala que é porque estão em Snowend, a cidade que neva o ano inteiro. Scarlet não lida bem com frio, pois isso pode afetar seus punhos para socar os porcos imundos. Julius fala para ter paciência até a residência do senhor, pois terá uma recepção diferenciada como de costume. Chegando em Snowend, a cidade não recebe a peregrinação muito bem, e Julius quer saber o motivo pelo Conde Padraque. Ele fala que o príncipe está sendo enganado pela canalha que finge ser uma santa. O comandante não gosta da maneira que o velho fala com a Santa Diana, porém Padraque não liga para isso e fala que sabe que a peregrinação só rouba o dinheiro das cidades em que passam, e ele não permitirá que socorra com ele. Padraque não entregará um centavo dele. O comandante diz que ninguém pegaria nada que não fosse
fosse destinado à peregrinação. Então Léo intervém e comenta que o dinheiro é dado pela população para gerenciar o reino. Ele não é do Conde Padraque, e se for atrasar a peregrinação por um motivo fútil, colocará o reino em ruínas. Padraque diz que isso não é necessário, pois há uma deusa que salvará o reino de Palistan e os guiará de agora em diante. Ele mostra um novo anjo da guarda de Palistan, a santa da religião do palmianismo, Terenetsa Hopkins. A vagaba estava esperando por Scarlet, a grande vilã da história, há um bom tempo. A dama porradeira fala que não havia desde o baile do príncipe Kyle, e um dos extras é filho de um sacerdote que Scarlet arrebentou no baile, e Julius diz que mesmo ele sendo nobre, é fácil esquecer, já que é muito sem aura e presença. Scarlet fala que parece que o bebê vai chorar e pode secar suas lágrimas com seus punhos. Terenetsa diz que acabou a palhaçada e usa sua bênção para encantar os gados fiéis, e pede para que façam qualquer coisa por ela. Julius fala para não inspirarem a névoa rosa, e Hopkins diz que essa é a bênção da cativação. Então Scarlet descobre que foi isso que a vagaba usou para enfeitiçar o príncipe Kyle e o fazer romper o noivado no baile. Mesmo ele sendo burro, aquilo foi demais até pra ele. Agora tudo faz sentido. Hopkins quer saber da cara feia de Scarlet. Será que a dama gostava do príncipe Kyle? E também quer que ela sofra bastante. Scarlet quer saber se a bênção de Terenetsa não cativa mulheres, e ela diz que não ganharia nada enfeitiçando mulheres. Isso é uma pena, pois agora a dama da porrada tá preparada, e o seu coração bate de alegria ao ver o rosto da Terenetsa, sabendo que ele vai ficar todo desfigurado pelos punhos da dama violenta. Dito isso, a vagaba manda seu exército de gados atacar Scarlet, ignorarem os outros. Julius e os outros a defendem, enquanto Scarlet lança o feitiço do sono, mas o nobre sem aura impede com o feitiço de silêncio, falando que seu truque não funcionará jamais. Agora os magos de Palmia usam uma magia de correntes para prender Scarlet, e ela sabe da sua maior fraqueza, já que luta corpo a corpo. São feitiços que restringem sua mobilidade. Contudo, Scarlet já se preparou para esses obstáculos chatos, e com seus brincos escarlates quebra o feitiço. Eles foram feitos de cristais vermelhos específicos que anulam magias que travam os movimentos. Assim, ela consegue descer a porrada em todos os figurantes sem nenhuma dificuldade, até descer o chutão e quebrar o chão. Terenetsa manda sua lacaia deter para que Scarlet não se aproxime mais. A gasosa loirona não gosta do tom da Terenetsa, porém vai cumprir com sua ordem e deter Scarlet. Isabela, da punição do amor, usa seu chicote, mas Scarlet corre sem preocupação, desvia e dá um belo chute em Isabela que a faz desmaiar. Assim se aproxima de Terenetsa, diz que ela apanhou pouco no baile e lhe dá um socão, mas a vagaba usa a magia roubada da Santa Diana e se protege. Então o traidor mostra as caras e faz a Diana de refém. O comandante quer saber que palhaçada é essa, e Julius nem queria se meter nesse problemão, e fala que é bom para todo mundo se nada acontecer com a dama Diana, e aponta uma faca em seu pescoço. Ele é um inquisidor do palmianismo também. Julius negocia a troca das duas santas. Se demorarem, ele pode machucar Diana. Léo aceita rapidamente a troca e abraça Santa Diana para acalmá-la. Dito isso, Julius e Terenetsa se vão com magia do vento e a vagaba sai ilesa. Scarlet cai no chão exausta de usar sua bênção. Todos estão bem, e ela relaxa nos braços do príncipe e pede para que pelo menos a deixem dar o golpe final na santa vagaba da Terenetsa. Scarlet acorda no mundo sagrado e se encontra com Deus Cronoa, que diz que não havia desde que ela era um feto. Todo deu os poderes dela. Scarlet agradece tamanha gentileza. Cronoa se surpreende dela ser tão comportada, já que no mundo dos humanos ela é tão violenta. Scarlet fala que isso é pelo bem dos inocentes. Por conta disso, Cronoa quer um favor da Dama da Porrada. Ele gostaria que Scarlet recuperasse a bênção da Santa Diana que a sacerdotisa do palmianismo Terenetsa roubou. Ele diz que tudo começou pelo amor que a deusa Palmia sente por ele. Scarlet fica em dúvida com isso. Cronoa diz que ela é bem ciumenta e não gostava que ele desse sua bênção para os humanos. Então, entre a Diana e Scarlet, que receberam a bênção de Cronoa, Palmia resolveu tirar os poderes da Diana. Mas os deuses são proibidos de interferirem diretamente no mundo humano. Com isso, Palmia resolveu usar um peão, a Terenetsa Hopkins do palmianismo. Palmia criou seu avatar com um pedaço de seu cabelo para que pudesse ter uma fração de seus poderes. Mas mesmo sendo uma deusa, é impossível criar uma alma para o corpo. Portanto, Palmia usou de seus poderes em outro mundo e acabou com a vida de uma colegial para pegar sua alma, assim colocando no seu novo avatar. A alma que ela roubou era de Teresa Rimemia, e agora que está em Palistan, ela é a agente pessoal da deusa Palmia. A deusa a usa para arruinar as pessoas que receberam a bênção de Cronoa e destruir a bênção que protege Palistan de todos os monstros e males ao redor. Scarlet fica enfurecida mais do que normal. Ela fez a Diana sofrer e colocou o reino de Palistan em perigo por um motivo fútil como ciúmes. É uma rapariga mesmo. Então Cronoa dá um relógio de bolso do deus do espaço-tempo. Se Scarlet portar em frente a Terenetsa, será capaz de recuperar a bênção da Santa Diana. Além disso, a Dama da Porrada recebe um upgrade da bênção de Cronoa ao máximo do limite dele. Ela pode ficar à vontade para experimentar com sacos de pancada com rostos de nobres sujos estampados neles. Scarlet testa seus novos poderes e esmurra tudo. Agora sim ela vai acertar uma presa que vale a pena todo esse poder. 7 anos atrás, em um pequeno vilarejo no reino de Palistan, Sunny e sua amiga brigaram por coisa de criança. À noite, sua mãe leu para Sunny um livro da Santa Diana, querendo que ela fosse gentil e bondosa como ela. Sunny não conseguia levar isso a sério, afinal, brigou com a amiguinha dela.
O sono bateu e Sanya dormiu. De repente, ela tem um sonho estranho e uma moça parece lhe dar um poder divino, dizendo que de agora em diante, Sanya teria a bênção da Santa Diana, sendo a nova sacerdotisa do dianismo. A pequena acordou sentindo seus poderes e foi até a família anunciando o que virou a santa. Eles não acreditaram de primeira, mas Sanya mostra o poder da barreira da Santa Diana e seus pais ficam em choque com isso, e seu velho quer anunciar para toda a vila. Nesse dia, a vida de Sanya iria mudar para sempre. Uma simples garota de um vilarejo mal sabia o que a aguardava. Sanya viu pela janela toda a vila ajoelhada e orando por ela. De primeiro momento, ela achou incrível como já era popular. Sanya vai até sua amiga Mary e pede desculpas pela briga do outro dia, mas agora Mary fica com vergonha e acha estranho ser amiga da santa. Seu pai diz que todos precisam se curvar perante a Santa Diana. Nisso, Sanya já fica meio pá com tudo isso e ao longe vê a religião do dianismo chegando. Esses fiéis e cavaleiros foram buscar a nova Santa Diana para a capital de Palestã, pois todos os cidadãos estão a esperando. O pai de Sanya lhe desejou uma boa viagem, mas nem como filha, e sim como Santa Diana, um ser perfeito colocado num pedestal, o que deixou a garota sem saber o que fazer e triste com seu pai a tratando diferente de uma filha. Sanya se arrependeu de ter contado que era santa. A menina vai com a senhora do dianismo de carruagem e ela fala já que a antiga santa foi de base, Sanya protegerá o reino como a nova Diana. A pequena entende que ninguém mais vai precisar da simples Sanya. Então ela pensou que usando os poderes de santa que ganhou dos deuses, poderia fazer algo mais. Dito isso, Sanya conheceu sua parceira santa, Scarlet, e já se impressionou com tamanha graça da dama Van Diemen, e as duas ficaram bem próximas rapidamente. Um dia, Sanya queria saber por que Scarlet é tão perfeita, pois ela sem os poderes de santa não é ninguém. A garotinha Scarlet, para confortar, falou que sempre que Sanya sorri, alegra o coração de todos. E isso não é por ela ser a Santa Diana, mas por ser ela mesma. Sanya é a única capaz disso. Sanya não gosta disso, pois ela não é contente consigo mesma e sempre liga para o que os outros pensam, além de invejar bastante sua irmãzona. Sanya é convocada por Julius e vai ver como Scarlet está. Julius tá com uma cara de poucos amigos. Isso porque ele descobriu investigando os líderes do palmianismo que Sanya e Jules estavam vazando informações para a religião de Palmia. Por isso os caras sabiam de tudo sobre a peregrinação. Sanya admite isso e que foi sua culpa Scarlet correr risco de vida. Será que ela vai ser presa? Julius não pode prender uma santa assim, pois a situação política do reino de Palestã só se agravaria ainda mais e se Scarlet descobrisse que Sanya foi presa, ela ficaria desolada. Julius não fará nada até a peregrinação acabar, mas quer saber o motivo da traição de Sanya. Mas de repente, um pilar de luz cega geral, e é bem forte. Isso foi obra de Terenetsa, que ferrou o cristal protetor do reino, falando que foi só uma luz de amor. É uma vagaba mesmo. Nanaka tá observando tudo. Agora o cristal tá todo lascado. Chegam dois meliantes de suas missões, Avelin e Barok, junto com os paladinos do Império Sagrado Eldrant. Terenetsa agradece a ajuda. Barok não vê onde tá o velho Michelin, que representa Vanquish, e Avelin quer saber se a vagaba conseguiu a ajuda do país de Falconia. Parece que tá tudo indo como planejado, vários países se juntando ao palmianismo. Dito isso, Nanaka tenta fugir para informar isso, mas é descoberto incapacitado por Terenetsa, que lembra que ele é parceiro da Scarlet. Léo informa Julius que o cristal foi de F, por isso vários monstros estão se aproximando de Snowend. Nesse instante, Julius quer saber quanto tempo para as criaturas chegarem. Léo fala que em menos de 1 hora, e que a quantidade é de algumas centenas. Julius suspeita desses monstros que não se unem, estando em grupos tão grandes. Tem caroço nesse angu. Léo diz que os soldados da cidade não aguentarão por muito mais tempo, então Julius reúne seus soldados da Ordem Sagrada e manda evacuar os cidadãos, os levando até a Praça Central, depois tirando-os da cidade. Logo em seguida, Sigurd chega e diz que Falconia, o Império Sagrado de Eldrant, declararam guerra a Palestã e tropas armadas estão chegando. Julius está sem palavras para os desafios que os deuses estão dando para ele. Ele ordena a Léo que depois das tropas evacuarem, os cidadãos de Snowend todos precisam recuar, e junto com a Santa voltar à catedral na capital. Julius voltará antes e pede para Sigurd ir com ele. Sanya nota que algo de estranho rolou com aquela luz e lamenta tudo que fez e por sua irmãzona tá desse jeito. Ela não consegue fazer ninguém sorrir e diz que seu coração é muito podre para fazer isso. De repente, o traidor Jules aparece e derrubou todos os guardas. Sanya diz que não dará mais informações ao palmianismo, porém, ela não pode esquecer o motivo de ter feito tudo isso. Um dia, as fiéis do dianismo desistiram de Sanya e resolveram procurar uma substituta. Sanya, num momento de raiva e frustração, se surpreende com um cavaleiro novato que acabou de entrar na Ordem Sagrada. Seu nome é Dios. O cavaleiro falou que ela podia recuperar o poder da bênção. Como os poderes vêm dos deuses, não há como um humano conseguir de volta, mas ele possui uma coisa maravilhosa, o item com poder da santa. Tudo que Diana tinha que fazer era pegar o poder da deusa Palmia. Isso confirmou que Dios é um espião do palmianismo. E isso em sua mão era um cristal da santa, contendo o poder da santa Diana. Sanya pensou no povo que sofreria sem a proteção da barreira, e que muitos poderiam ir de F por isso. Dios só deu uma condição,
que Sanya passasse durante um ano informações sobre a religião do Dianismo. Sanya, acima de tudo, queria ter seu valor de volta recuperando seu poder e queria que Deus prometesse que ninguém sofreria com as informações que passasse. Sanya foi bem boba e inocente aqui, né, meu bom? Muito ingênua a garota. No presente, Sanya não quer mais saber de ser espiã, não vai mais trair aqueles que ama e que a amam. Ela viverá sem vergonha de si, como a Scarlet. Jill está para mandar a dama da porrada de F durante seu sono, e Sanya tenta esfaquear para salvar a irmãzona, mas Jill é forte e não deixa, agarrando pelo braço. Sanya está disposta a se sacrificar pela Scarlet. Dito isso, a dama porradeira desperta. Ela se levanta com incrível poder e manda Jill voando até os confins da terra com a bênção de Cronoa. Belo jeito de acordar para Scarlet, metendo o soco em Meliante, e ela pergunta se Sanya tá bem. Julius, a caminho da capital, diz que a destruição do cristal e invasões de outros países com certeza é obra dos loucos do palmenismo. Então, vindo dos céus, chega uma solução da nação de Vanquish, que quer falar com o príncipe Julius. Seu nome é Jin, vice-capitão da Ordem do Dragão Celestial Carmesim. Jin dá ao Julius uma mensagem de Sua Alteza Al-Flame, e ele não acredita no que lê. Enquanto isso, Julius foi capturado e leva uma peia dos soldados de Palistan. Julius paga de bom moço e fala que ajuda eles com os monstros se o desamarrarem. Mas não dá pra acreditar, e Scarlet chega para bater um papo com o meio elfo, mas o cara é ligeiro e corta as cordas para fugir. Mas Scarlet o puxa de volta e diz que sabe de tudo sobre Julius pela Santa Diana. Scarlet quer saber o que Julius verdadeiramente quer, pois quando Sanya caiu do palanque, ele foi o mais rápido a reagir e se preocupou muito com ela. Julius então revela que ele é meio-irmão da Sanya, filhos do mesmo pai. Ele não tem ciência se Sanya sabe sobre ele. E Julius queria se vingar do seu pai que abandonou sua mãe e descobriu a existência da Sanya, a irmãzinha mais fofa do mundo para ele. Aí o cara se derrete todo e fica esquisito. Scarlet fica assustada com o doido e sua reação esquisita. Julius só entrou no palmenismo para ajudar sua irmã que perdeu sua bênção. Ele só confiou na Terenetsa por isso, mas como a Sanya não quer mais seu poder, Julius também quer cortar relações com o palmenismo. Por isso que para Scarlet confiar nele, ele dá uma carta com informações valiosas sobre Palmia. Porém, a prota não liga e rasga a carta. Brava, ela diz que ninguém vai confiar num cara por um simples pedaço de papel, mesmo que as informações sejam verdadeiras. Julius, querendo ou não, botou em risco a vida de vários cidadãos, independente de suas intenções terem sido ajudar sua irmã a recuperar sua bênção. Se Julius quer mesmo ajudar, ele precisa abrir seu coração para Sanya. Scarlet deu uma bronca elegante em Sanya e disse que ela precisava pedir perdão a todos e aceitar sua punição, qualquer que seja. Mas por agora tá tudo bem. Scarlet fala que Sanya é bem mais forte do que Julius imagina. Léo detecta os monstros chegando em Palistan, e o comandante manda os soldados evacuarem rapidamente os cidadãos de Snow End, enquanto Diana consola crianças com medo. Léo diz que seguirão para a capital e precisam agilizar. Scarlet, de frente a um lago à noite, pensa sobre como durante seu sono duas nações declararam guerra e monstros invadiram. A dama queria pegar de volta a bênção da Santa Diana o mais rápido possível, porém agora não há tempo para isso. Então, saindo dos arbustos, Julius chega e surpreende Scarlet. Ela achava que ele estava a caminho da capital. Julius chegou há pouco tempo quando terminou seu serviço e diz que eles poderiam jogar bola para passar o tempo. Tem caroço nesse angu. Então Scarlet, que não é boba, diz que pode fazer carinho na cabeça dele para recompensar todo o esforço. Daí surgem orelhinhas de gato em Julius, que fica todo feliz, falando que não é um cão e isso não alegraria. Scarlet avisa que viu um Julius maléfico aí perto, então fake Julius se entrega, dizendo que tinha conferido tudo. Se vira, Scarlet dá uma mãozada nele e o desmaia. Esse príncipe era na verdade um Nanaka, usando poderes de Homem-Fera para se disfarçar. Scarlet sabia desse poder e fala que é muito feio Nanaka fazer isso com sua mestra, mas sabe que ele estava sob influência da bênção da cativação. No outro dia, Nanaka acorda na carruagem com Scarlet e pede desculpas por ter sido pego pelo inimigo. Lembra de avisar sobre o palmenismo e as outras nações, mas Scarlet sabe disso e pede para não se preocupar. Os dois chegam na reunião do gabinete investigativo de Palistan, que decidirá agora a estratégia para atacar os inimigos. E a mulher tá animada para dar soco em muita gente que tá implorando para apanhar. Julius começa a conversa falando que Palistan é rodeada por várias nações. Ao norte tem o Principado de Falconia, no oeste o Império Sagrado de Eldrand, no oeste o Império de Vanquish e ao sul a República de Lindbergh. Scarlet sabe que todos esses países possuem mais terras e poder militar do que Palistan, por isso todo cuidado e vigilância é pouco. Até agora ninguém entrava em guerra por conta do poder equiparado das nações, deixando o continente em equilíbrio. Porém, quando o Cristal Sagrado do Norte foi destruído por Terenetsa, Falconia e Eldrand declararam guerra a Palistan e monstros de todas as terras começaram a invadir o reino a partir de uma brecha na barreira, e os números podem ser mais de 50 mil. Esse poder não é algo que Palistan pode aguentar, e o pior é que os monstros parecem estar sendo controlados por algo ou alguém, já que estão marchando direto para a capital de Palistan. Léo comenta que nas fronteiras há tropas de Falconia e Eldrand, o que é um perigo também
também, mas parece que não haverá uma invasão imediata. Então Scarlet diz que eles devem esperar para que Palistan esteja exausto de lidar com os monstros para assim atacar o reino. Agora que toda a situação desesperadora de Palistan foi explicada, Julius quer iniciar a reunião, mas o clima não tá tão bom e ninguém quer começar a falar. Julius acha que tá um clima de velório no lugar e todo mundo concorda que a culpa é do príncipe que deixou esse climão. Julius diz que tem uma notícia boa para dar. Um grupo entrou em contato com ele, querendo vender um favor ao ver a situação de Palistan. A ajuda tá vindo do príncipe de Vanquish, Allflame. Léo não gosta disso, afinal foi ele que instigou Godwyn a destruir o reino de Palistan. Sigurd pede para Sua Alteza reconsiderar isso, então Scarlet diz que Julius deve ter pensado nos prós e contras de se unir ao príncipe Allflame e seguiu a lógica sem depender da emoção, mas ela fala que para eles que estavam no leilão é inconcebível se aliar com Allflame. Falando nele, o cara tá todo saidinho pra cima da Scarlet. E eu também queria que você, meu bom, tivesse saidinho pra deixar esse like e se inscrever no canal pra eu continuar o vídeo. Valeu! Scarlet quer saber a real intenção dessa aliança e Julius diz que entende o sentimento de todos da sala, mas a aliança já foi aprovada pelos governantes. Então Allflame fala que tá tendo mal entendido. O Império de Vanquish não participa dessa aliança, a ajuda é pessoal dele, e o maluco ri de todos por pensarem que Vanquish mandaria forças para Palistan. Julius diz para Sigurd se acalmar e deixar Allflame se explicar antes de mandá-lo de F. Daí Scarlet coloca suas luvas e diz que é melhor espancar a presa por todas as direções e dar só uma na cabeça do príncipe de Vanquish, que afunda sua cabeça no chão. Jin de Vanquish tá presente e fala que é o diplomata para momentos que o otário do Allflame faz burrada. Jin fala que sua nação não tem sucessão hereditária, mas sim um sistema em que o trono é assumido por quem luta melhor. Devido a isso, a luta pela sucessão do trono é sempre violenta. Allflame diz que se for no X1, ele nunca perde. Diz que o trono do rei não é simples ao ponto de se conquistar sozinho. Com isso, Julius entende que com o favor que foi vendido para Palistan, Allflame deseja que eles ajudem na luta para conquistar o trono de Vanquish. E é exatamente isso, mas Julius diz que a força inimiga não vai se balançar apenas com ele ao seu lado. Porém, Allflame diz que ele não é seu único reforço. Então Randon aparece e diz que dragões enormes foram avistados no céu de Palistan. Estima-se 1000 deles. E Allflame diz que seus companheiros podem relaxar, que com a ajuda da sua ordem celestial do dragão carmesim, 50.000 monstros não são de nada. Os soldados de Palistan ficam de boca aberta, que a ordem de cavaleiros mais forte do continente iria os ajudar. Julius nota o empenho de Allflame, mas fica em dúvida se a ordem mais forte consegue lutar no solo também. Allflame fala que eles lutam dia e noite contra monstros ferozes de todo o continente, diferente de Palistan, que ficou relaxado por conta da proteção da barreira. Eu não deixava essas farpas aí não, hein, Julius? O Julius diz que sua nação desenvolveu a tática invencível de não criar guerras, então não precisam ser a nação mais forte. Por isso que mensageiros foram enviados para Lindbergh e estão enviando respostas da vigilância feita com a situação atual. Em relação às nações que declararam guerra a Palistan, Julius espera uma resposta de Allflame, já que eles deram volta ao norte com o propósito de reconhecer a área. E quem falou sobre esse reconhecimento de área foi o Jin, deixando Allflame surpreso. Ele diz que o imbecil de Sua Alteza estava otimista com a aliança, mas isso não é fácil, por isso Jin deu as informações previamente. Allflame se anima e diz que isso faz sentido. Scarlet diz que isso é burrice de outro nível. Allflame fala a todos que a Ordem dos Cavaleiros Carmesins encontraram nas florestas ao norte tropas falconianas, mas estavam com pouco equipamento, parecia compostos por elfos e homem-esfera, e pareciam mais tropas de reconhecimento. Para uma nação que quer travar uma guerra agora, o trabalho tá bem porco. E isso é tudo, pessoal. Julius diz que Falconia não se preocupava em expandir seu território. Provavelmente alguém de fora fez a mente deles. Se for assim, a negociação será fácil. Caso Falconia recue da guerra, tudo muda, e Eldrand vai ter que rever seu plano. Por isso que enquanto ocorrer a batalha contra os monstros, haverá tentativa de acordo de cessar fogo com Falconia. Julius diz que o problema será quem ele deve indicar para as negociações. Então surge a ideia de mandar Jules, que é bom em se filtrar em exércitos inimigos. Julius é perspicaz como sempre. Nanaka também deseja ir, pois pode ter amigos Homem-Esfera entre eles. Não é da natureza do seu povo querer a guerra. Nanaka não deseja que alguém se machuque. Julius então declara a reunião encerrada e diz para todos se prepararem para os seus deveres. Scarlet sai arrumada do castelo e vê a discussão de Nanaka e Jules de como os dois vão adentrar no reino de Falconia. Eles não concordam um com o outro sobre o caminho. Scarlet pergunta a Sigurd desde quando eles estão assim. Sigurd diz que desde que a reunião acabou. São duas crianças que não entendem que o destino do reino depende deles também. Scarlet quer saber se todos aí irão para o campo de batalha. Sigurd fala que sim, e que amanhã se encontrarão com as forças do reino que partiram antes, a fim de se prepararem para a invasão de Eldrand. Scarlet diz que quando a invasão começar, muito sangue será derramado em Palistan. Ouvindo isso, Sigurd saca sua espada com seus soldados e diz que não sabe quais palavras confortariam a dama, mas jura que eles, cavaleiros, protegerão o reino de Palistan a qualquer custo. Scarlet esbanja o sorriso com tais palavras e promete que também protegerá essa nação com seus punhos. Sigurd não sabe se ouviu direito esse final. Scarlet vai à caça dos monstros. Ela voa com seu dragão Rex e cumprimenta seu irmão e Julius. Pousando, os soldados de Vanquish pedem que ela se apresente. Scarlet se apresenta e quer uma reunião com a
a majestade All-Flame. Os Randalls a reconhecem como a noiva das chamas do inferno. Aqui a Scarlet vai ficar pé da vida, pois All-Flame chega a chamando de amor e querida, além de ter espalhado a mentira de que o Rex foi um presente dele. Scarlet manda seu pet queimar All-Flame, mas de nada adianta, e todos só acham que a Dama Scarlet tem nervos de aço e sabe o que quer, então cai na gargalhada. Scarlet não sabe se aguentará esse bando de burro. All-Flame diz que acabou a palhaçada e tá na hora de ir para a batalha. Ele sabe que Scarlet foi aí com fome de luta, daí todos montam em seus dragões e All-Flame diz que a Dama da Porrada pode ficar à vontade para cometer toda a violência que quiser. Ela tá ciente disso. A conta é 100 monstros para cada um, e o negócio pega fogo literalmente com os dragões atacando. Scarlet desce e vai machucar só um pouquinho os monstros esquisitos. Ela começa com um chute giratório em todos e quebra seus bastões. Prende um numa árvore e diz que mesmo sendo monstros, qualquer um que entre em território humano deve se aprender o básico da etiqueta de dança. Então, para humilhar mais eles, Scarlet dá uma surra elegante em forma de dança. Para que sejam mais cultos, nunca se deve dar a mão a uma donzela com punho fechado. É preciso ser com ela aberta. Dito isso, Scarlet gira um deles como uma bela flor e vai batendo nos outros. Não deu tempo de terminar a dança, então não deu para satisfazer a Scarlet. All-Flame chega e diz que quando as pessoas veem o monstro pela primeira vez, normalmente ficam tremendo de medo. Mas para Scarlet, a aparência deles pode até ser horrível. Porém, na questão de podridão interna, os nobres corruptos escravocratas de Palistan eram bem piores. All-Flame acha graça de sua noiva das chamas do inferno. Quase que ela bate no príncipe de Vanquish. Mas daí soldados da Ordem do Dragão Carmesim chegam, desesperados, e relatam a sua alteza que um porco gigante apareceu. Eles têm certeza que é o chefe. O amigo deles, Mitch, foi capturado e eles pedem que All-Flame os ajude. Scarlet vai lá se saciar com a carne de porco. Chegando lá, encontra um porcão bem feio e com uma coroa. Ela agradece por ele ter nascido com o único propósito de apanhar para a Dama da Porrada. O Rei Porco acha engraçado que um ser humano que é só comida de monstro fale assim. Scarlet fica impressionada que ele fale a língua humana. Achava que o porco só fazia oink oink. E o porcão diz que renasceu graças à sacerdotisa do palmianismo. Agora é um ser superior a um orc, sendo Deus Orc. Scarlet confirma que isso foi mesmo obra da vagaba de cabelo rosa. O Rei Orc diz que os humanos estão no mesmo nível de insetos. Os dragões que se renderam aos humanos têm que ser tratados do mesmo jeito. Ele mostra o Mitch que foi pego e diz que ele não é um refém, é somente sua comida para mais tarde. E diz que o que os orcs mais gostam de comer são crianças e mulheres. Eles adoram morder elas enquanto choram e suplicam por piedade. O Rei Porcão quer logo provar a Scarlet, mas ela só dá as costas do seu punho na cara dele e arranca a cabeça, dizendo que sua comida preferida é carne de porco bem macia e vale a pena espancar. Mas a Dama Van Diemen sabe que o Rei Orc ainda não perdeu, então ele revela sua cabeça dentro da barriga. Não foi hoje que ele morreu. O Orc pode mover sua cabeça para qualquer canto do corpo. Então Scarlet corre e dispara uma chuva de socos nele. O Rei Orc diz que nada disso vai adiantar e quer jogar sua banha de porco ácido nela, mas Rex vira a cabeça do monstro e a sua banha mortal cai nos seus soldados. Dito isso, a pele do Rei Orc começa a agir de forma estranha. Scarlet está feliz que finalmente fez efeito, os seus socos a curta distância. Enquanto ela atrasava o tempo, torceu seu quadril para que desse socos graduais e rapidamente como um pistão. Ela cozinha o Rei Porcão por dentro. Os soldados de All-Flame ficam felizes com sua chefinha. Daí, um espírito de vento usado por Deuce tenta se comunicar com Scarlet, falando que surgiu um problema em Falconia e que talvez não dê para ter uma negociação. Nanaka não sabe como Deuce vai entrar na grande floresta, e o meio-elfo diz que é só ir na cara e na coragem que vai dar certo. E os cavaleiros montados em dragões atacando vão facilitar as coisas. Porém, Nanaka tem suas dúvidas quanto aos cavaleiros dragões saberem o significado de estratégia. Mas se bem que eles estão se movimentando bem, o cara chamado Jin toma decisões super racionais. Daí a quebra de expectativa chega, quando um Goblin lança uma faquinha de nada em Jin, que pega de raspão, e em resposta, Jin invoca uma flecha de fogo Mega Blaster e explode o Goblin junto com uma área que equivale a um estádio de futebol. Agora sim, Deuce vê que a estratégia foi pro carai, que vai ser impossível entrar na floresta de Falconia e negociar um cessar-fogo. Com Scarlet sabendo e compreendendo a situação, ela resolve agir e pede para esperarem. Dos céus, Scarlet vê o All-Flame se divertindo com os monstros. Quando ele a avista, para de gracinha e incendeia as criaturas para farmar aura para sua amada. Ele pergunta como foi a batalha contra o Rei Porco. Scarlet diz que foi uma boa, e antes de chegar aí, lutou contra um Inquisidor de palmia meia boca só pra aquecer. Scarlet quer saber se All-Flame não entregou as instruções estratégicas para seus cavaleiros. Ele tá boiando e é claro que não entregou nada. Scarlet tá nervosa já, mas All-Flame diz que tá de boa e que ele vai ficar de isca e parte com seu dragão pelos céus. Scarlet saca que o cara gosta muito de se exibir, e lá do alto, All-Flame se joga e manda seu peitoral incendiar ao máximo, junto com todo o seu corpo, e cai como uma bomba, derretendo todos os monstros e correndo como Naruto, botando fogo em
geral. Scarlet então manda as ordens para Nanaka e Jules se apressarem e adentrarem a grande floresta. Eles conseguem se filtrar, e falta pouco para negociarem com Falconia. Nanaka pergunta que tipo de plano Jules tem para agir como um verdadeiro negociador. Ele só fala que tem sangue de elfo em suas veias, e assim que for a hora vai dar um jeitinho. Nanaka não gosta que ele esconde o jogo assim. Jules parece duas caras, mas tem algo de sincero nele, eu sinto. Nanaka diz que Scarlet confiava muito na Ordem Sagrada, e com quem ela é bem próxima, vira a pessoa mais gentil do mundo. Mas Jules quebrou sua confiança da maneira mais horrível. Mas como ela resolveu dar uma segunda chance, Nanaka também vai seguir esses passos. Jules não entende como eles podem ser tão bonzinhos assim. Nanaka quer saber quem o Jules tanto odeia, e o meio elfo fala que todos da sua família que resolveram exilar, mas ao conhecer Sanya, tudo mudou, e aconselha Nanaka que ter um coração mole só vai o fazer se machucar e sofrer muito. Dito isso, os dois pegam suas lâminas e parecem que vão lutar, mas na real, eles se juntam e quebram as flechas que voam na direção deles. Soldados de Falconia, controlados pela Terenetsa, os atacam, e o chefe dos elfos os apaga e tira o feitiço da Terenetsa de todos ali presentes. Jules o reconhece e o chefe quer saber o que o meio elfo faz na grande floresta. Nanaka diz que eles chegaram como representantes do reino de Palistan para negociarem um cessar-fogo com Falconia, porém o chefe dos elfos diz que não está aí representando o exército, mas sim o movimento dos monstros e só foi aí para resgatar seus compatriotas, revelando que a decisão de ir para a guerra foi totalmente tomada pelo clã dos Homens-Fera, então é melhor Palistan negociar com eles. Nanaka pede para esperar, mas o Randall o impede. Daí Jules usa seu espírito do vento e fala que sua mãe, a mulher que o chefe dos elfos sempre amou, deixou com Jules o poder do espírito do vento, e Jules pretende entregar ao chefe esse espírito, se ele mandar o exército de Falconia recuar. Enquanto isso, Scarlet avista que vários monstros foram de base, mas Alflame tá caído e ferido no chão. Quando o monstro vai o matar, a Scarlet desce com tudo e esmaga sua cabeça, bota suas luvas e soca vários monstros em sequência rápida, colocando eles numa pilha de corpos. Scarlet quer saber como estão os ferimentos do Alflame. Ele fica lisonjeado com a preocupação de sua dama, e a princesa da porrada diz que faria de tudo para ajudar alguém que os ofereceu ajuda, e assim usa sua magia de cura para aliviar os ferimentos de Alflame, que se levanta e quer saber como estão seus soldados. Scarlet fala que metade desmaiou devido às feridas, e outros estão gravemente feridos, mas os curandeiros já estão os tratando adequadamente, então Alflame pode relaxar. Scarlet o admira por um momento, mas o cabaço tinha que estragar tudo falando que Scarlet tá com muito amor pra dar. E você, meu bom, pode dar muito amor também, deixando seu like agora e se inscrevendo. Valeu, e voltando pro vídeo, com isso, Scarlet vai querer dar um olhar de extermínio pra ele. Ao pôr do sol, os Randos de Vanquish anunciam o líder de execuções, que é a noiva das chamas do inferno Scarlet. Ela fez 24.000 execuções no campo de batalha. Scarlet sentiu esses fanboys falando água e já pensou que o Léo ficaria maluco com isso. Um soldado chega e relata que o exército de Falconia está recuando, e Julius diz que Jules e Nanaka se saíram bem mesmo, mas não podem baixar a guarda. Scarlet diz que como resolver a primeira fase do plano, relaxar por uns instantes é importante. Julius chega perto de Scarlet e segura em seus ombros e abraça, deixando o clima bem romântico, com os dois com rostos bem próximos. Dito isso, Alflame se apresenta e diz a Scarlet que ele e sua ordem do Dragão Carmesim retornarão a Vanquish. Julius pensou que ele estava mais acabado. No entanto, graças aos poderes de Scarlet, o príncipe de Vanquish está sossegado. Scarlet está surpresa que ele percorreu todo esse caminho só para se despedir, mas aí é que tá. Alflame quer levá-la para Vanquish com ele, pois depois do que ouvi hoje, Palistan entrará em guerra com Eldrand, e será difícil para a Dama da Porrada fugir do reino. Então Alflame quer que Scarlet fique com ele. Porém, a Dama Vandímio agradece a oferta, mas tem o dever a cumprir como uma nobre do reino de Palistan, e não pode simplesmente abandonar seu povo. Alflame diz que Scarlet não foi feita para ser amada por um reino chato, porque ela desabrocha como uma bela flor nos campos de batalha, dançando no meio da loucura. Não seria legal para Alflame vê-la murchar no reino de Palistan. Então Julius entra no meio e diz que Alflame não entende nada sobre a Scarlet. Ela desabrocha em qualquer canto, e o príncipe nunca deixaria ir com alguém que se apaixonou à primeira vista por ela, pois Julius carrega sentimentos por Scarlet há mais de 10 anos. O príncipe de Vanquish animado propõe um duelo com seu novo rival amoroso para ver quem fica com a Scarlet, mas Jin dá um supapo no Alflame para ele parar de falar assim com o príncipe aliado. Scarlet fica comovida com a bela amizade do povo de Vanquish, e Jin pede perdão pelas baboseiras do seu príncipe. Jin cutuca Alflame para ele levantar logo e assim partirem aos céus rumo a Vanquish. Na saída, Alflame pede para que Scarlet não morra, pois se verão novamente. À noite, Léo diz que os monstros restantes estão sendo removidos por aventureiros e soldados reservas. Além disso, o exército de Eldrand na fronteira oeste não realizou o ataque que tinha planejado, mas continua no confronto visual com a guarda real. Pelo jeito, com Eldrand não vai dar para resolver na base da conversa nenhum conflito. Scarlet diz que eles estão esperando a Terenetsa agir. Julius diz que a arma sagrada que a Vagaba carrega, que destruiu o cristal sagrado, é uma grande ameaça. Dito isso, Jules e Nanaka voltam de Falconia, e o meio-elfo diz que sabe onde a Terenetsa e Palmi estão indo. O grupo de vilões está arrumando para a cidade de Sarrasgila, onde fica o Cristal do Oeste. Se ela conseguir destruir mais um cristal sagrado, mais monstros vão adentrar em Palistan, e o negócio vai ficar feio. Jules diz que alguém que não tem mana de nível Deus não pode usar aquela arma dela a ponto de destruir tão rapidamente outro cristal.
então ela precisará recarregar a mana, por isso eles têm 3 dias para isso aproximadamente. Scarlet tá doida para bater tanto na Terenetsa até ela desmaiar para depois prender ela, mas Léo não concorda de jeito nenhum com um método tão violento desse. Julius diz que para essa missão de capturar a Terenetsa, todos os presentes ali vão, juntamente da Santa Diana, e mais alguns soldados da Ordem Sagrada. Falando nela, a Santa Diana tá ajudando as pessoas feridas na batalha, então Julius chega com o grupo e chama Diana para uma conversa. Scarlet revela que se ela for com eles para Sarrasgila e usar uma relíquia que o deus Cronoa deu, Sania pode recuperar sua bênção de Santa Diana da Terenetsa. Diana diz determinada que irá com eles, mesmo que corra perigo. Jules protegerá Sania com tudo e Léo diz que fará o mesmo. Isso deixa Sania bem envergonhada e vermelha ouvindo isso. Julius está a sós com Scarlet falando sobre a guerra e os planos para eventos futuros. Então Scarlet pergunta sobre o que eram os sentimentos que Julius falou mais cedo. Fica um silêncio e ele diz que torta de maçã com sorvete fica muito bom. Scarlet não entende para onde essa conversa vai. Julius fala que sorvete de baunilha com torta de maçã dá muita vontade de comer, e quando tudo acabar eles podem comer juntos. Scarlet diz que planos assim podem trazer azar, e Julius ri desse comentário. Corta para Terenetsa que tá pistola que seus planos não deram certo. Daí a deusa Palmia se revela e diz que é isso que acontece quando Terenetsa não segue suas instruções à risca. Foi poupar cidadãos de Palestina no ataque dos monstros e ser misericordiosa que deu nisso. Terenetsa fala que se fosse acabar com qualquer um que aparecesse na sua frente, mesmo que o reino ficasse sob seu controle, ele inevitavelmente iria ruir. Terenetsa quer ser uma princesa e sabe que o grupo da Scarlet tá chegando, por isso vai recarregar a arma sagrada rapidinho, pois Scarlet e Diana chegam no dia seguinte. Então Terenetsa vai eliminar as duas que carregam a bênção de Cronoa. A deusa Palmia acertou em escolher essa vagaba para essa missão, e falando nela, Terenetsa faz Nanaka, que não saiu completamente de sua bênção, enfeitiçar o príncipe Julius no seu sono. O grupo de Scarlet viaja com os grifos, e Nanaka vai na forma de cachorrinho dentro da cesta como um bom filhote. E Sania tá preocupada com o que vão encontrar no seu destino, dizendo que da última vez que foi nessa cidade, tinha muita gente na peregrinação, mas devido a essa guerra todos foram evacuados. Jules fala que se tá com medo pode ficar em casa. Porém, a Santa Diana não tá com medo, e mesmo sem o poder da Santa, decidiu que fará de tudo para ajudar. Os cavaleiros ficam surpresos e Scarlet orgulhosa da sua irmãzinha. A equipe chega na cidade desértica, onde fica o cristal sagrado. Nanaka sente o cheiro de Terenetsa e dos seus fiéis de Palmia, então Julius diz para se apressarem. Contudo, Nanaka fala que ele e Jules são melhores para liderarem o caminho, já que conseguem sentir presenças. Jules reclama um pouco, mas concorda. Rex, o dragão, tenta ir junto, porém ele não cabe na caverna. Scarlet diz para ele ficar comportado do lado de fora, junto com os grifos. Quando a dama da porrada tá descendo as escadas, uma voz diz: "Minha ama, tenha cuidado." Scarlet acha que foi sua imaginação pregando peças, mas o trem tá esquisito. No caminho, Nanaka pede para todos pararem, pois os caras botaram armadilhas por todo canto e o Homem-Fera sugere irem por outro caminho. Porém, Scarlet não perde tempo e vai resolver essa questão. Ela ativa as armadilhas de flecha e destrói todas com sua dança de break. Depois soca uma bola do Indiana Jones, acaba com umas cobras venenosas e destrói uns troncos de árvores. Mais uma terça-feira para Scarlet. Os membros de Palmia acham que o grupinho chegou todo estrupiado e estão feridos por conta das armadilhas. Porém, Scarlet vem liderando o bonde e tá despreguiçando numa boa. Os Randalls não entendem como eles estão ilesos. Scarlet fala que os brinquedos foram um bom alongamento para ela. Os caras de Palmia partem pra briga por tamanha insolência da Scarlet, mas como de costume, ela detona todos esses ridículos rapidinho. Agora os caras acham que é impossível desafiar esse demônio, o que deixa a Scarlet magoada com tais palavras. A única coisa que pode curar sua tristeza é socar mais otários que estão no seu caminho. Dito isso, o velho Michelin paralisa Scarlet com seu cajado mágico. Jules pede para a dama tomar cuidado com o velho e Scarlet diz que não curte carne vencida, mas o Michelin não cai na provocação simples. Julius não previu que haveria reforços do palmianismo, devido às reações dos Randalls. Então Leonardo usa sua clarividência para inspecionar mais o local e encontrar mais inimigos. Então ele encontra Terenetsa, que sabe que ele a observa e cancela seu poder. Léo cai no chão e diz que todos os soldados de Palmia estão nesse salão. E Terenetsa está na frente do cristal sagrado e a relíquia sagrada dela emanou tanta mana que cancelou o poder de Léo e machucou seu olho, o fazendo sangrar. E tu, meu bom, também pode emanar sua aura deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Valeu! Julius diz que esse não é um bom momento para isso. A Santa Diana se preocupa com Leonardo e agora que o Michelin de Palmia sabe que essa garota não é uma menina qualquer, fica bem mais animado para realizar os desejos de sua deusa Palmia e acabar com tudo relacionado ao dianismo. Porém, a Ordem Sagrada não permitirá que encostem um dedo sequer na Santa Diana. A mulher de Palmia usa seu chicote para atacar, porém Nanaka bloqueia jogando suas kunais. Michelin tenta enfraquecer os inimigos, mas Jules o impede com sua espada e fala que esse poder é bem chato de lidar, por isso vai acabar com o velho logo. Porém, ele quebra o chão e faz Jules recuar.
Julius diz que Scarlet e ele devem seguir para enfrentar Terenetsa, mas o Michelin não vai deixar nada disso acontecer e usa sua magia em todos os soldados. Scarlet não se mexe direito, porém usa magia de vento e o Michelin já previa isso e diz que nada funcionará contra ele. Contudo, Scarlet ri e fala que estava indecisa se bateria um velho moribundo. Daí testa seus limites e soca o vento que acerta o Inquisidor, que cai duro no chão. Scarlet é tão roubada que usou os punhos para a pressão do vento acertar o Michelin, coisa que ela aprendeu com o instrutor da família Van Dimmel quando criança. Essa Scarlet não é humana, meu bom, tá em outro nível. Scarlet pede para Diana esperar mais um pouco, que ela vai recuperar a bênção daquela Terenetsa. Os soldados ficam para lutar contra os Féis de Palmia, e Julius e Scarlet seguem e dão de cara com um dos top tier do palmianismo. Ele se chama Avelin ou Estigma. Scarlet, mesmo vendo, não consegue sentir sua presença, o que é bem estranho, podendo ser o poder de um artefato mágico. A dama quer logo afundar a cara do galã, mas Julius diz que ele dá conta do recado, pois a Scarlet precisa focar na Terenetsa. Ela entende e segue voando para enfrentar a boss final. Julius diz que era melhor o Avelin não ter deixado a Scarlet seguir em frente, pois quando ela bater de frente com Terenetsa, todos os planos de Palmia vão pelo ralo. Avelin diz que nesse momento a Terenetsa já virou a própria deusa de Palmia, então não tem como uma mulher com um pouco de força fazer algo a respeito. O maluco ainda ousa dizer que ele e Julius são farinha do mesmo saco, o que perturba o príncipe de Palistan. Ele não venera uma deusa que só tem aparência bonita como atributo de qualidade. Avelin invoca sua espada de outra dimensão e Julius acha que a presença do indivíduo ser tão fraca é por conta desse artefato sagrado. E Avelin fala que por ambos serem belos, eles têm tudo a ver. Esse aí tá se fingindo de pão pra levar linguiça, elogiando tudo do Julius e diz que o mundo só precisa de um homem belo. Julius não tem interesse em ser o homem mais belo do mundo, mas vai gostar de dar uma lição em um cara tão presunçoso e maluco. Corta pro que importa, pois Scarlet encontra Terenetsa e quer acabar logo com isso, e a vagaba já manda ela se ajoelhar. Scarlet avança e ataca, mas seus socos não fazem efeito em Terenetsa, pois segundo ela, a protagonista nunca perderá para uma vilã malvada. Contudo, para Scarlet é bom que não acabe rápido, pois assim vai descontar todo o seu ódio e frustração na Terenetsa com seu Kaioken 10 vezes aumentado. Os outros soldados continuam lutando e Léo monta toda uma estratégia para não dar abertura pro inimigo mandar a Diana de arrasta pra cima. Tem um arqueiro por trás que atira em Sanya, mas ela é protegida por Dils, que diz que era para os cavaleiros protegerem a Diana, e agora ele tá com uma flecha nas costas, mas tira rapidão e jura proteger a Santa Diana. Terenetsa acumulou muita energia para destruir o cristal sagrado. Ao levantar essa relíquia, o reino de Palistan se encontrará num grande dilema, mas Scarlet vai ver se esse cajado ou o poder dela que é mais rápido. A dama usa sua bênção de Cronoa e usa a aceleração, e desvia do golpe de Terenetsa. Aumenta muito sua velocidade e chega de ladinho na vagaba de rosa. Usa overclock e para o tempo. Não há barreira que vai proteger a Palmia agora. Por isso Scarlet a pega pelos cabelos por trás e tira o cajado dela. Assim pode recuperar o poder da Santa Diana, que tá curando os soldados. Mas no ritmo que tá, eles não aguentarão mais. Dito isso, o Michelin paralisa geral novamente e parece que tudo acabou. Mas a bênção de Cronoa volta na hora e a Santa Diana percebe a luz e usa seu poder para criar a barreira de proteção, estando muito agradecida à sua irmãzona. Ainda bem que deu tempo e o contra-ataque começa. Dils fica orgulhoso da sua irmã Sanya. A luta tá comendo solta entre Julius e Avelin. O príncipe destrói o teto e derruba escombros em Avelin, que também segue na luta. Mas a habilidade de Julius é maior e perfura o peito de Avelin, que cai se sentindo belo. Julius evitou os pontos vitais de Avelin e pergunta por que um cara tão forte lutou de forma tão desleixada. E Avelin diz que não podia machucar o Julius, pois ele é importante para Palmia. Sua espada pode cortar o ar, e com isso abriu um portal que se conecta ao santuário. Assim, a bênção de Terenetsa entra no ambiente e Julius coloca um pano para não respirar isso. Contudo, é revelado que Nanaka foi usado para diminuir a resistência espiritual do Julius, que por ser da realeza tem esse atributo muito alto. Agora Julius cai e é afetado pelo poder da Terenetsa. Dito isso, Julius foi derrotado. Scarlet mete a cara da vagaba no chão e sente que a bênção de Cronoa voltou para Sanya sem problemas. Agora sim pode continuar a humilhação na Terenetsa, que levanta se vitimizando e com suas lágrimas de crocodilo diz que só queria ser feliz. Mas Scarlet fala que uma meretriz que machucou tantos e fez tantos outros sofrerem não vale nada. E essas lágrimas então são mais falsas que nota de R$1. Scarlet a segura e quer logo acabar com ela. Porém Terenetsa é salva pelo príncipe na hora H. Terenetsa fica indignada que ele quase acertou e Julius a ajuda a levantar. Scarlet não tá entendendo nada. E Julius, mesmo enfeitiçado, continua sendo bem honesto nas suas palavras, falando da Terenetsa, que ela é falsa, piranha e tudo mais. Por esse motivo, Terenetsa não queria o cativar, então pega seu artefato para recarregar e deixa Julius para enfrentar e derrotar a Scarlet. Julius saca sua espada e diz para a Dama da Porrada que ela vai ter que cair.
Scarlet diz a vagaba que não vai se segurar por conta de enfrentar o Julius, e dá-lhe um socão na fuça que o faz voar pra longe e quebrar tudo. Agora ela vai mostrar o seu poder total. A história continua a partir do socão que Scarlet dá em Julius, pois ela fará de tudo para trazer o príncipe de volta pelo bem do mundo e do povo de Palestã. Scarlet faz acrobacias muito loucas e dá uma pernada em Julius, que bloqueia com sua espada esse belo gesto, e diz que é muito feio uma dama levantar as pernas desse jeito. Scarlet diz que ele fez bem, porque mesmo após quebrar o pulso defendendo-se, usou magia de cura na mesma hora, um verdadeiro gênio. Julius imaginou que o combate seria corpo a corpo, e invoca alguma magia para mudar isso, porém Scarlet vai pra cima e os dois se refletem. Terenetsa, por outro lado, não entende como Scarlet fica assim de boa com o príncipe do seu reino que tá tentando lhe matar. A vagaba quer que Scarlet fique mais desesperada e diz que ela é muito sem coração, então Scarlet diz que falar isso é muito feio, porque o que está fazendo é a verdadeira prova de amor e não irá parar até que Julius volte ao normal. Essa é a famosa surra de amor. Terenetsa, na sua outra vida, sempre odiou os populares do colégio. Um dia esbarrou na garota popular e caiu. A mina pediu desculpas e seguiu a vida, mas Terenetsa pegou um ódio e disse que queria fazer com que os famosinhos felizes desfrutassem do verdadeiro desespero na Terra. Gente, essa bicha tá doida demais. A síndrome de protagonista infectou a mente dela em outro nível. Terenetsa quer quebrar a cara das garotas até ficarem irreconhecíveis. Enquanto isso, Scarlet afunda a cabeça de Julius no chão e não entende como ele caiu na armadilha do inimigo. Daí o príncipe chama sua bola de fogo, porém Scarlet desvia bem dos ataques mágicos e pergunta se mulheres como a Terenetsa sempre fizeram o tipo dele. Julius vê que os ciúmes bateu na Scarlet, coisa que ele não fazia ideia dela ter um lado tão fofo, o que é típico das donzelas mais novas. Os dois estão num climinha romântico, e Terenetsa fica pistola, invoca Coral do Mar do Chão e fica bem no alto. What the fuck is this, bro? Terenetsa quer mostrar seu verdadeiro poder e aponta sua lança pro Julius o ameaçando. Isso deixa Scarlet preocupada, que era o que Terenetsa queria ver, e ela também vê que a bênção de Scarlet está se esgotando de tanto usar. Nesse estado, a dama porradeira não consegue impedir a lança da vagaba de perfurar o pescoço de Julius e pede para ela se render. Scarlet se rende e admite a derrota e coloca as mãos atrás da cabeça. Agora Terenetsa realizará um ritual para roubar a bênção dos dois pombinhos, pois bênçãos concedidas pelas divindades não podem ser roubadas sem um ritual específico da deusa Palmia. Com isso, Terenetsa concluirá o plano da Palmia, e Scarlet sabe que com esse ritual não tem como ativar o poder de uma bênção também. Terenetsa diz que não tem como desistir e manda Julius prender Scarlet. O Cavaleiro Loiro vai e prende ela no seu abraço, e Terenetsa nota que o efeito da sua cativação diminuiu bastante, graças ao efeito da bênção de Julius, o conto épico. Scarlet não sabia sobre isso, então a Terenetsa Boca de Sacola explica pra ela e de quebra pro espectador também. O conto épico é o auge dos deuses, uma bênção dada pelo deus criador Origem. Os que recebem essa bênção, ao ver que as pessoas que mais amam estão em uma situação de perigo, manifestam poder infinito. E eu tô em perigo também, meu bom. O único jeito de tu me salvar é deixando o like e se inscrevendo aí. Valeu! Julius com vergonha diz que não enxerga Scarlet desse jeito, mas ela sabe que não é verdade, senão sua bênção não estaria se manifestando nesse momento. A Dama da Porrada diz que ficar provocando ela e brincando com seus sentimentos não é algo bacana, e ainda fala que também não sente nada pelo príncipe Julius. Ele meio que entende isso, e a Boca de Sacola fala que isso é algo muito frio pra se dizer pro homem que a salvou de um tiro do Godwin. A vilã gosta disso e diz que o conto épico só age por completo se houver um sentimento mútuo entre os dois. Scarlet entende que no momento que Julius levou uma bala, sua bênção se manifestou e o salvou da morte iminente. Terenetsa só quer ver o desespero de Scarlet crescer mais ainda, e acha isso tudo uma graça. Scarlet reflete sobre seus verdadeiros sentimentos, e Terenetsa fala que ela nunca seria uma verdadeira protagonista, mas sim uma vilã. Porém, Scarlet quer confirmar algo com Julius. Se a bênção dele se ativasse por completo, ele conseguiria salvar de qualquer situação, mesmo sob efeito da cativação. Julius reluta de responder o que sente, mas Scarlet dá o ultimato nele, que era a resposta verdadeira. Julius diz que conseguiria. O conto épico faria de tudo para proteger a pessoa amada. Então Scarlet fica aliviada e com o rosto todo vermelho de vergonha, pede que Julius a salve e dá um beijo de amor verdadeiro no príncipe. Um momento lindo faz Julius despertar o Super Saiyajin e liberar o conto épico por inteiro. Agora ferrou pra Terenetsa e Julius tá liberto. O príncipe estava preocupado com o futuro deles quando Scarlet falou que não sentia nada por ele. A Dama Vandímel fica irritada com Julius estando tão relaxado nesse momento tenso que estão agora. Julius diz que foi tudo numa boa, e agora ele cuida do resto. Mas Terenetsa diz que essa bênção do deus Origem não fará nada contra a arma sagrada da deusa Palmia. Mal sabe que o Julius agora tá apelão, não importa quantas vezes a vagaba atire luzinha com sua lança. Julius diz que para Palmia, que tem uma personalidade nojenta, ela até tem bom gosto para sua arma sagrada. Terenetsa agora leva um socão que corta seu rosto
rosto pelas mãos de Scarlet, e chora pensando que ela deveria ser a protagonista amada por todos, e todos que não gostam dela devem morrer de vez. Então a deusa Palmia brota e abraça Terenetsa falando que ela tem seu amor incondicional, e transformou seu peão numa vilã mais forte e esquisita. Terenetsa lança um golpe tão forte que faz o lugar desabar, mas Sania protege todo mundo com a barreira da Santa Diana. Mas isso força demais o corpo da garota e ela até sangra pela boca por conta disso. Mas a pequena guerreira protegerá todo mundo. Corta pro Julius e Scarlet, que se protegeram com um conto épico. Se não fosse esse poder, eles teriam virado cinzas em um instante. Certamente esse poder da vilã foi grande, porém Scarlet diz que a bênção do deus Origem é que é roubado. O casal feliz vai partir pro contra-ataque e Julius usa o mesmo feitiço de Terenetsa, enquanto Scarlet parte pro soco, que aí sim faz efeito nela. Porém seus machucados se curam rapidamente. Assim Scarlet pode descontar a raiva até relaxar. Contudo, Julius diz que isso não vai rolar, pois o receptáculo humano não aguenta mais tanto tempo o poder de uma deusa e vai de F. Só os resta esperar o fim da vilã, mas Scarlet não pode deixar ela ir assim, fácil desse jeito. Depois de tudo de ruim que a Terenetsa fez, não seria justo. Scarlet não vai a perdoar assim. Então a dama com fogo no zóio vai descer a porrada com toda a força na Terenetsa. Então Julius vai proteger sua amada com a aura do conto épico. E Scarlet não vai agradecer, já que o beijou e ele vai ter que pagar por isso pelo resto da sua vida. A dama avança e Terenetsa lança seu raio do amor, mas de nada adianta. Ela culpa Scarlet por tudo. Se não fosse ela, Terenetsa teria vencido. Daí a dama da porrada para o tempo por completo e dá um soco com toda a sua força para mandar Terenetsa voando para a lua. O tempo volta a se mexer, a vilã atravessa o teto e vai mesmo pro espaço sideral. Todo o grupo saiu ileso das ruínas e vem a vilã partindo que nem um jato. Scarlet finalmente conseguiu descontar sua raiva na vagaba. Corta pra Sania, usando sua barreira de proteção de Cronoa para proteger e reparar o cristal sagrado, e pergunta se fez direitinho. Então sua irmãzona diz que foi tudo ótimo. Agora todos podem comemorar e relaxar à noite. Enquanto isso, Jules vai partir sem se despedir, porém Scarlet encontra com ele e diz que soube de tudo pelo Julius. Jules se tornou um espião de Palistan para não trabalhar nas minas com os outros fiéis de Palmia, mas não dá pra saber quando ele voltará pro reino. Dito isso, Sania chega e quer conversar com seu irmão, já sabendo a verdade, e agradece por ele salvar ela lá nas ruínas do oeste. Sania deixava os outros mandarem nela como santa, pois não sabia que ela tinha algum valor, mas agora agirá por conta própria e arriscará sua vida para proteger o povo de Palistan. Jules quebra o gelo bagunçando o cabelo da irmã e dizendo que ela não precisa ser durona assim, pois seu testemunho é de que a traição dela foi tudo parte do plano dele, e fala que as informações que Sania deu não serviram de nada mesmo, pois ela falava coisas como o sabor do pão sagrado e Jules segurava pra não dar risada. Sania fica vermelha de raiva e o Jules já parte e diz que depois vai no encontro com a Scarlet. Agora Sania não quer mais saber do elfo mentiroso. Leonardo diz que Terenetsa foi presa pelo exército de Eldrant e Julius apresentou provas para que Sargon e os membros do palmenismo fossem julgados. Além disso, esses fiéis confessaram que mesmo que soubessem da veracidade da Santa Diana, repetiam o discurso de Palmia por causa da lavagem cerebral. Agora o palmenismo foi banido como religião e Scarlet pergunta se Léo já sabia da bênção de Julius, que diz que sim, e o príncipe falou que nunca contaria isso em público, pois dá muita vergonha. Mesmo com Julius falando isso, Léo não sabe até onde tudo foi calculado por ele. Scarlet pensa sobre isso. Será até que ponto tudo foi calculado por ele? Daí cai a ficha de que Julius fez isso só para ganhar um beijo dela, revelar seus sentimentos e assim ele poder liberar todo o seu poder. Ele se deixou ser cativado por Terenetsa, então Scarlet vai na frente com Rex para um compromisso. Tá rolando uma festa e Sania tá doida para comer uns doces, e Julius preparou eles somente para a dama Scarlet. A protagonista da porrada chega e Julius a cumprimenta e oferece um belo doce, mas Scarlet tem assuntos para resolver e vai contar através dos punhos. Mas antes disso, Julius diz que quando for o beijar, Scarlet tem que erguer levemente sua cabeça, senão os narizes vão se esbarrar, e é bom não bater os dentes um no outro. Olha a audácia desse maluco. Agora Scarlet, ouvindo esses pedidos, acha mais do que justo um último pedido dela ser atendido, que é socar um príncipe sem noção e o mandar pra lua. Ela vai dar um socão no Julius e Léo chega para tentar impedir sua irmã da porrada. Meu bom, que anime incrível, me diverti do começo ao fim com uma protagonista da hora, com conteúdo e boa de briga, farmando muita aura. Se tu curtiu esse final, deixa seu like e se inscreva pra ajudar. Ativa o sininho e veja a descrição para mais vídeos. Valeu pelo apoio de sempre e falou!